141 refém. No corredor mal iluminado, banhado pelo brilho sinistro da lua carmesim, a voz de Charlie ecoou, causando arrepios na espinha. Sonhando com Susana Matisse de novo? O alarme de Lumian deu lugar a uma raiva crescente. Você está completamente maluco. Se você teve esse sonho de novo, vá até a Catedral do Sol Ardente Eterno mais próxima e encontre um clérigo. Eu não sou seu pai para que você me conte seus sonhos eróticos. Lançando um olhar para Charlie, cujo rosto era uma máscara de terror, Lumian conteve suas emoções e falou em voz baixa: Relaxe. Isso era inevitável. Por agora, descanse um pouco e procure ajuda na catedral mais próxima ao amanhecer. Charlie parecia prestes a chorar. Mas, no meu sonho, ela disse que se eu ousasse pedir ajuda à igreja, ela me mataria no caminho para a catedral. Você se comunicou no sonho. Lumian ficou surpresa. Charlie assentiu freneticamente com a cabeça. Sim. Antes, ela nunca falava nos meus sonhos. Ela apenas me satisfazia, carinhosa e gentil. Desta vez, ela me avisou. Ela me avisou. Será possível que Susana Matisse não tenha se transformado completamente em uma criatura monstruosa e ainda possua algum nível de inteligência? Os pensamentos de Lumian corriam soltos, e ele sentiu uma pontada de compaixão por Charlie. Se Charlie não conseguisse a ajuda dos Beyonders oficiais, provavelmente acabaria como as 3 vítimas femininas em Almetitou, perdido em sonhos até ser drenado de vida. Espera aí, os Beyonders oficiais estão lidando com a situação da Charlie de forma tão descuidada? Eles não consideraram a possibilidade de a Charlie ser morta pela Susana Matisse? Lumian imediatamente pensou em Rian, Lea e Valentine. Nenhum deles descartaria o caso com tanta leviandade, limitando-se a instruir a vítima a dirigir-se imediatamente a uma catedral caso enfrentasse algum problema. A se lembrar de como o clérigo da igreja ficou com o louco no andar de cima e o protegeu depois do encontro com o fantasma de Montsouris, Lumian ficou desconfiado. Os Beyonders oficiais responsáveis pelo caso de Charlie minimizaram intencionalmente a ameaça representada por Susana Matisse, permitindo que ele retornasse ao motel. Eles alegaram que a situação estava praticamente resolvida e o instruíram a procurar ajuda na catedral caso surgisse algum problema, tudo para atrair Susana Matisse e fazê-la se revelar novamente. Percebendo isso, Lumian olhou para Charlie e disse friamente: Se você confia em mim, volte para o seu quarto, deite-se, feche os olhos e durma até o amanhecer. Não se preocupe, tudo se resolverá. Lumian parecia imperturbável, mas por dentro estava praguejando. Volte já para o quinto andar. A essa altura, os Beyonders oficiais que monitoram a área já deveriam ter detectado a anomalia e estar se preparando para agir. Por que você está parado na frente da minha porta? Está tentando me incriminar. Charlie hesitou, com os olhos cheios de terror. Será que tudo se resolverá de verdade se eu não fizer nada? Lumian exalou e forçou um sorriso. Lumian recorreu à persuasão e ao engano, desesperado para que Charlie saísse do segundo andar. O rosto de Charlie se iluminou e ele exclamou, animado: Obrigado, obrigado. No instante em que ele falou, Lumian captou o cheiro da vegetação, impregnado com um aroma perturbador. Num instante, trepadeiras e galhos verde-acastanhados despontaram das paredes, do teto e do chão. Eles vedaram as janelas e portas dos outros cômodos. Na escadaria, ouviu-se a voz de uma mulher, ao mesmo tempo sedutora e perturbadora. Charlie, você vai mesmo me trair? Os olhos de Charlie se arregalaram em choque quando ele se virou na direção do som. Ele viu a mulher de seus sonhos, seus cabelos turquesa caindo em cascata da cabeça até o chão, alcançando as paredes e o teto ao redor, misturando-se com trepadeiras e galhos. Sem os cabelos turquesa cobrindo seu corpo, Susana Matisse estava completamente exposta, exibindo suas belas curvas. Espalhados por sua pele havia botões de flores e verrugas, algumas vermelhas, outras brancas, outras verdes e outras marrons. Enquanto ela falava, os botões de flores vibrantes e as verrugas azuladas das árvores se abriam e fechavam, expelindo um líquido viscoso e mal cheiroso. A cena repugnante deixou Charlie com a sensação de ter mergulhado em um pesadelo. Ele ficou ali parado, tremendo, com a mente confusa. Susana Matisse olhou para Charlie com os olhos cheios de carinho. Você se esqueceu dos nossos momentos felizes no sonho? Charlie, eu sou sua esposa. Saindo do transe, Charlie quase desmoronou. Não, não. Seu idiota. Diga alguma coisa para acalmar a Susana. Lumian se amaldiçoou por não ter reagido rápido o suficiente para silenciar Charlie. A expressão de Susana tornou-se inexpressiva. Então fique comigo para sempre.
Ao ouvir as palavras dela, o terror nos olhos de Charlie desapareceu, substituído por fascínio, enquanto ele se movia ansiosamente em direção ao ser monstruoso. Um botão de flor úmido na parte inferior do abdômen de Susana se abriu de forma anormalmente ampla, ao contrário dos outros botões de flores e verrugas nas árvores, que se fecharam lentamente. Parecia estar à espera de Charlie. Ao mesmo tempo, Susana lançou um olhar furioso para Lumian, sua voz fervendo de ódio. A culpa é toda sua. Você incitou Charlie a me trair. Porque você não se olha no espelho e vê o quão horrível e repulsiva você se tornou. Se eu fosse o Charlie, teria te expulsado do meu sonho desde o início. Os instintos de Lumian me diziam que implorar por misericórdia seria inútil. Em vez disso, ele escolheu retaliar e provocar Susana, na esperança de descobrir sua fraqueza. Ao simplesmente estar perto da criatura bizarra, Lumian sentiu uma mistura de euforia e pavor. Ele a desejava ardentemente, mas resistia como se estivesse preso em um turbilhão de desejo, consumido por uma sensação avassaladora de impotência. Isso provou que ela era muito mais forte do que ele. Lumian praguejou mentalmente enquanto seus pensamentos corriam, buscando uma maneira de ganhar tempo. Ele tinha certeza de que os Beyonders oficiais chegariam em breve. Que monstro é esse? Porque ela acredita ser esposa de Charlie. Esposa. Naquele instante, enquanto Susana Matisse gritava, indignada com as palavras dele, uma ideia surgiu para Lumian. Enquanto seu grito ecoava no ar, vinhas e galhos avançaram em direção a Lumian, amplificando o medo que se escondia em seu coração a ponto de quase levá-lo ao colapso. Suas pernas fraquejaram e seu corpo tremeu incontrolavelmente. Usando toda a sua crueldade, Lumian conseguiu estender a mão direita, agarrando Charlie, que estava prestes a avançar em direção à criatura. Com Fallen Mercury na mão esquerda, ele pressionou a sinistra adaga contra a garganta de Charlie. Susana Matisse parecia perplexa, sua raiva era palpável. O que você está fazendo? Lumian deu um sorriso ameaçador. Esqueci de mencionar, minha arma Beyonder se chama Lâmina Amaldiçoada. Um único corte que cause sangramento amaldiçoará toda a sua família à morte, incluindo sua esposa. E você é a esposa do Charlie. Ao se lembrar do lunático do andar de cima, Lumian suspeitou que o fantasma de Montsouris atacaria não apenas a família imediata, mas também o cônjuge. Embora não entendesse como se determinava o cônjuge no misticismo, como Susana Matisse afirmava ser esposa de Charlie, ele a tratava como tal. É claro que Lumian sabia que permitir que Fallen Mercury amaldiçoasse Charlie com o destino do fantasma de Montsouris não afetaria Susana Matisse imediatamente. Não afetaria em nada a situação atual. Ele apostou que Susana Matisse não sabia disso e que conseguia pressentir o perigo em Fallen Mercury. Era um blefe. A expressão de Susana Matisse congelou, e os ramos e vinhas que a atacavam pararam no ar. Seus olhos verdes já adiavam ameaça. A visão de Lumian mudou. Ele viu Guillaume Bennett, o padre de nariz adunco, vestido com uma túnica branca adornada com fios de ouro. O ódio reprimido irrompeu como um vulcão. Lumian soltou Charlie e avançou em direção ao Guillaume Bennett que havia selecionado. Mas diante dele estava apenas Susana Matisse. Naquele instante, Charlie, com o rosto tomado pela paixão, viu Lumian se aproximando de sua esposa com uma adaga. Ele se atirou sobre o agressor, gritando: "Não a machuque!" Lumian voltou a si de repente, percebendo que Guillaume Bennett havia se transformado em Susana Matisse, com seus botões de flores e verrugas desabrochando um a um. Ela controlava minhas emoções. Em choque, Lumian se contorceu violentamente, agarrando Charlie novamente e pressionando Fallen Mercury contra sua garganta. Susana Matisse não escondeu sua decepção. Após um momento de silêncio, ela entreabriu seus lábios vermelhos. De repente, a criatura parou, encarando solenemente a parede perto da rua Anarchy, no albergue do Coq d'Oré. No segundo seguinte, seus cabelos turquesa se retraíram e os cipós e galhos se desintegraram, desaparecendo. Que os Beyonders oficiais estão aqui. Lumian observou a figura de Susana Matisse atravessar a parede e desaparecer do corredor. Ele soltou Charlie e o sacudiu, insistindo para que ele acordasse. Rapidamente instruiu-o. Deite-se na escada do segundo andar e mantenha os olhos fechados até que alguém o acorde. Dito isso, Lumian empurrou Charlie e voltou para seu quarto, fechando a porta de madeira e fingindo dormir como os outros inquilinos. Quando Susana partiu, a obsessão desapareceu dos olhos de Charlie. Quando Lumian o trouxe de volta à realidade, ele não teve escolha a não ser seguir as instruções de Lumian. Correu até a escada que levava ao térreo, deitou-se e fechou os olhos, fingindo-se de inconsciente.
Quase simultaneamente, um tom avermelhado preencheu a visão de Charlie e Lumian, como se o sol tivesse nascido prematuramente, anunciando um novo dia. Minutos depois, uma espada dourada formada pela luz cravou-se no chão da rua Anarquia, atravessando uma trepadeira turquesa que se contorcia. Está resolvido? Perguntou um jovem com o emblema sagrado do sol preso ao peito ao que brandia a espada. Era um homem robusto, de cabelos loiros, sobrancelhas douradas e barba dourada, vestindo um casaco marrom adornado com duas fileiras de botões dourados. Ele exalou e declarou: resolvemos isso por enquanto, mas a menos que encontremos a origem desse espírito maligno. É apenas uma questão de tempo até que ela se regenere lá. 142 Árvore-mãe. Espíritos malignos podem se reformar? Perguntou, surpreso, o jovem que ostentava o emblema sagrado do sol no peito. Com base em seu conhecimento de misticismo e na experiência adquirida através de processos judiciais, ele sabia que, a menos que um espírito maligno possuísse habilidades únicas, a purificação equivalia à aniquilação total. Essas entidades do tipo alma eram descendentes da morte de poderosos Beyonders ou espíritos vingativos que conseguiram romper diversas restrições. As mais poderosas podiam até mesmo exercer um certo grau de divindade, mas ressurreição e renascimento não estavam entre seus atributos. O homem loiro, vestido com um casaco marrom de abotoamento duplo, endireitou-se e observou as vinhas que se dissipavam e se contorciam. Após refletir um pouco, disse: os espíritos malignos podem ter características únicas. Sob certas condições, eles dependem de um objeto para nascer. Esse objeto geralmente se encontra no centro de seu território. Enquanto este objeto permanecer intacto, o espírito maligno, mesmo que não seja completamente purificado, irá gradualmente se reformar na área correspondente. Os espíritos malignos assimilavam seus locais de nascimento, fundindo-se com o mundo espiritual e o submundo para obter o poder necessário para manter sua existência. Caso contrário, enfraqueceriam lentamente até desaparecerem por completo. Em essência, os espíritos malignos tinham um campo de atuação fixo e não podiam se afastar muito de seus locais de origem. Esse era o seu território. O jovem, trajando o emblema sagrado do sol e uma túnica branca adornada com fios dourados, compreendeu o raciocínio de forma vaga. Franziu a testa e disse: estamos procurando há dias, mas ainda não encontramos o berço do espírito maligno, Susana Matisse. Logicamente, Susana Matisse não poderia se afastar muito de seu território. Se os Beyonders oficiais vasculhassem cuidadosamente a Rua Anarquia e seus arredores, certamente localizariam o local de nascimento do espírito maligno e destruiriam o objeto do qual ele dependia. No entanto, esta era Trier, uma cidade que possuía não apenas uma área acima do solo, mas também uma parte subterrânea. Outra Rue Anarchie e o Le Marché du Quartier du Gentleman espelhavam a área acima, com inúmeros caminhos obscuros e espaços vazios. Mais importante ainda, nas profundezas da terra jazia Trier, da Quarta Época. Mesmo para os Beyonders oficiais, era um lugar perigoso que mal compreendiam. Como diácono do Le Marché du Quartier du Gentleman Inquisition, Angoulême de François nunca entendeu por que Trier fora reconstruída sobre o local original, bem acima da Trier fundada da Quarta Época, no final desse período. Embora geograficamente ideal, essa decisão gerou inúmeros problemas ao longo dos 1000 anos seguintes. Os purificadores não eram incapazes de resolver os incidentes com os Beyonders, eles simplesmente não conseguiam chegar à raiz do problema que estava escondida nas ruínas subterrâneas de Trier, na Quarta Época. Corria o boato de que nem mesmo os semideuses ousavam ou estavam dispostos a se aventurar naquelas profundezas. Angoulême embainhou sua longa espada dourada, que parecia ser luz condensada, em uma engenhoca humanoide movida a vapor, de cor branco acinzentada, permitindo que ela afundasse na vértebra correspondente. Um líquido escuro parecia preencher o dispositivo. Um homem de terno branco, colete amarelo e camisa clara adornado com o emblema sagrado do sol saiu do albergue do Coq Doré. Seus cabelos loiro claros estavam penteados com esmero, uma fita adesiva cor da pele cobria a ponte do nariz e seus lábios eram grossos. Um leve traço de ascendência do continente sul transparecia em sua pele levemente morena. Decon, falei com Charlie Colente, relatou ele a Angoulême de François. Angoulême tocou no botão dourado do seu casaco castanho, perguntando: ele está bem? O homem de pele morena balançou a cabeça, respondendo: chegamos bem a tempo. Ele não sofreu nenhum ferimento físico. Segundo ele, depois de sonhar novamente com Susana Matisse, apesar do aviso dela, ele ainda assim decidiu procurar ajuda. Ele foi interceptado por Susana Matisse no segundo andar do motel e quase se tornou um com ela para sempre. Pelo menos, foi o que ela disse.
Esse desenvolvimento pareceu normal e razoável, alinhando-se com os detalhes fornecidos pela equipe de elite dos purificadores liderada por Anguleme. Nem Anguleme nem os outros dois purificadores tinham dúvidas. Segundo o entendimento deles, o pedido de ajuda de Charlie estava de acordo com as instruções que receberam para se dirigir à Catedral do Sol Ardente Eterno mais próxima. Anguleme observou a rua Anarquia, que estava incomumente silenciosa, e acenou levemente com a cabeça. Por ora, vamos deixar Charlie Colente de lado. Mas se não encontrarmos o local de nascimento de Susana Matisse em 2 semanas, consideremos arranjar um emprego civil para ele e contar-lhe a verdade. Este era o procedimento padrão usado pelos Beyonders oficiais para proteger pessoas comuns que ainda não haviam se libertado completamente da influência dos eventos Beyonder. É claro que, muitas vezes, parecia que o problema estava resolvido e que a vítima podia viver em paz apenas para a pessoa morrer misteriosamente semanas, meses ou anos depois. Angoleme prosseguiu: temos duas prioridades. Primeiro, investigar esta área, incluindo o subterrâneo, para encontrar o local de nascimento de Susana Matisse. Segundo, localizar a pessoa que nos alertou com a carta. Ele parece ter um conhecimento profundo sobre Susana Matisse. Antes de libertar Charlie, Angoleme e sua equipe investigaram secretamente o albergue do Kokdorei, mas não encontraram áreas suspeitas que pudessem ser o local de nascimento do espírito maligno. Além disso, eles usaram métodos Beyonder para verificar o encontro e a confissão de Charlie. Confirmaram que a vítima interagiu com pessoas comuns desde o momento em que orou a Susana Matisse até ser preso pela polícia. Foi por isso que Anguleme sugeriu que não nos preocupássemos com a situação de Charlie por enquanto. Quanto ao remetente, ele possuía métodos impressionantes e vasta experiência em técnicas anti-adivinhação e anti-rastreamento. Ele optou por usar uma criatura do mundo espiritual para escrever e enviar a carta. Vale ressaltar que, mesmo usando a mesma descrição encantada para invocar uma criatura do mundo espiritual, provavelmente apareceria uma diferente a cada vez. O problema de usar uma descrição de apenas 3 linhas era que ela poderia potencialmente corresponder a centenas de milhares de criaturas do mundo espiritual, se não mais. O que eles poderiam invocar a cada vez dependia unicamente do acaso. Sem um médium correspondente e uma descrição que destacasse as características únicas do indivíduo, era quase impossível identificar o espírito-alvo usando apenas o encantamento. A maioria das criaturas do mundo espiritual simplesmente não era suficientemente distinta. Anguleme já havia buscado a ajuda de colegas versados em tais assuntos. Utilizando a carta como um meio, tentou invocar a criatura do mundo espiritual associada a ela na esperança de obter alguma pista. Infelizmente, quer fosse o transcritor, o autor ou o remetente da carta, todos saíram de mãos vazias. O problema pode ter sido uma falha na descrição, ou talvez a criatura do mundo espiritual correspondente tenha pressentido suas más intenções e recusado a invocação. Mesmo com um ritual de invocação impecável, ele ainda poderia falhar se as criaturas do mundo espiritual que correspondessem à descrição se recusassem a responder. Somente as sequências habilidosas em invocação poderiam aumentar significativamente as chances ou até mesmo forçar a situação. Naturalmente, os além raramente enfrentavam tais obstáculos. Suas descrições de 3 linhas lançavam uma rede ampla, capturando inúmeras criaturas do mundo espiritual, com algumas sempre ansiosas para entrar no mundo real e absorver um pouco de espiritualidade. Lumian fingiu dormir, pronta para fugir a qualquer momento. Só quando o relógio da catedral próxima bateu 6 horas, ele se permitiu um suspiro de alívio. Parece que a batalha entre os Beyonders oficiais e Susana Matisse terminou. Eles nem perceberam que eu a confrontei brevemente e Lumian saiu da cama e esfregou o rosto. Ele não tinha certeza se os Beyonders oficiais haviam neutralizado completamente Susana Matisse ou se aquele pesadelo realmente havia terminado. Recordando o ódio intenso que Susana sentia por ele, Lumian sabia que não podia confiar apenas na esperança. Ele decidiu escrever uma carta para Madame Magician, relatando seu encontro com o SR, Karin indagando sobre a natureza e as fraquezas de Susana Matisse. Para garantir, ele também planejou perguntar a ela, a vice-presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado, afinal, Madame Mágica não era onisciente. Após escrever as 2 cartas e arrumar o quarto, Lumian convocou 2 mensageiros com intervalos de 10 minutos, garantindo que cada um levasse a carta correta. Quando terminou de lavar a louça e voltou para o quarto 207, já havia 2 respostas esperando silenciosamente sobre a mesa de madeira. Nossa, a senhora mágica também é rápida. Será que os mensageiros se encontraram? Se sim, sobre o que conversaram? Lumião murmurou, pegando uma das respostas. A carta era de ela. Casos semelhantes ocorreram nos continentes do Norte e do Sul.
Homens e mulheres frequentemente sonhavam com o sexo oposto e se envolviam em atos íntimos, acabando por morrer de exaustão. Se as vítimas têm parceiros ou amantes, esses inocentes são mortos um a um por criaturas como Susana Matisse. Essas criaturas parecem acreditar que são cônjuge do sonhador. Disse que essas criaturas possuem habilidades poderosas comparáveis às dos Beyonders de sequência intermediária. Alguns detalhes sugerem que Susana pode já ter morrido, tornando-se um espírito vingativo ou maligno. É realmente muito poderoso. Lumian relembrou seu encontro na noite anterior, percebendo que, sem a dissuasão de Fallen Mercury, Charlie como refém e a convicção de Susana de que era esposa de Charlie, ele poderia ter sido derrotado em um minuto. Após queimar a resposta de ela com uma chama conjurada a partir de sua espiritualidade, Lumian desdobrou a carta da Senhora Maga. Não sei se devo parabenizá-lo ou me compadecer de você. Suas chances de encontrar um abençoado de um deus maligno parecem maiores do que as de outros aléns comuns. Isso pode ser devido à corrupção selada dentro de você. É difícil explicar esse fenômeno usando a lei da convergência das características dos Beyonders. É mais como forças repulsivas, rejeitadas por este mundo, se atraindo mutuamente. Essa é a minha teoria. Não posso garantir a sua precisão. Se eu estiver errado, não se esqueça de me informar e fornecer a resposta correta. Com base no seu relato, suspeito que Susana já foi devota de um deus maligno, que lhe concedeu uma força equivalente à de uma sequência 5. Essa deusa maligna atende pelo pseudônimo de Árvore-Mãe do Desejo neste mundo. Não tente compreendê-la, muito menos adivinhar seu verdadeiro e completo título. Susana provavelmente é um espírito da árvore caída ou espírito da luxúria, também conhecido como bebê cupido em algumas regiões. Podem aparecer como homens ou mulheres, envolvendo-se em atos íntimos em sonhos e absorvendo a energia da vítima. Com o tempo, seu instinto possessivo os leva a acreditar que são o cônjuge da vítima, impulsionando-os a matar o parceiro ou amante da vítima em um acesso de ciúme. No entanto, Susana também exibia traços de uma entidade do tipo alma. É altamente plausível que ela tenha encontrado seu fim em um acidente ou que não tenha conseguido suportar a dádiva, transformando-se em um espírito maligno. Ela se tornou cada vez mais paranoica, agarrando-se aos seus instintos. 143 Mentira. Após descrever brevemente a natureza e as tendências territoriais dos espíritos malévolos, a mulher conhecida como Maga prosseguiu. Embora o poder de Susana Matisse seja comparável ao de um personagem de sequência 5, não é impossível lidar com ela. Você pode usar a adaga em Charlie e trocar seu destino de encontrar o fantasma de Montsouris pelo dele. Depois que o fantasma de Montsouris matar Susana Matisse, você pode transferir o destino de encontrá-lo de volta para a adaga. Certo, isso foi uma piada. Este plano tem certezas demais. É praticamente impossível de ser executado. Em primeiro lugar, o fantasma de Montsouris pode matar apenas aqueles que se depararem com ele. Em segundo lugar, mesmo que o fantasma de Montsouris mate Susana Matisse, você não saberá. Você não seria capaz de mudar o destino a tempo sem afetar Charlie. Em terceiro lugar, Charlie não deveria ser órfão. Seus pais e irmãos podem ainda estar vivos. Ninguém sabe se o fantasma de Montsouris deixará Trier para matar. Em quarto lugar, o fantasma de Montsouris pode não ser capaz de matar Susana Matisse. Em quinto lugar, o próprio Charlie admitiu que ele e Susana estão misticamente ligados como marido e mulher. Estou dizendo tudo isso principalmente para desencorajá-lo a seguir esse caminho. Usar Charlie como refém sugere que você está inclinado a correr tais riscos. Na verdade, essa situação representa tanto uma crise quanto uma oportunidade. Para você, a melhor solução é pedir ajuda ao SR, cá para lidar com a ameaça representada por Susana Matisse. Lembre-se, pedir ajuda é uma maneira eficaz de construir relacionamentos e ganhar a confiança de alguém. Claro, a outra parte precisa estar disposta e ser capaz de ajudar. Você pode demonstrar seu potencial e fazer com que o SR cá perceba o seu valor. Desejo-lhe muita sorte. Espero que consiga rapidamente conquistar a confiança inicial do SR cá e endereçar nessa organização. A reação inicial de Lumiana à carta foi que Madame Magician tendia a divagar e a se desviar do assunto. Ela parecia gostar de encontrar desculpas rebuscadas e frequentemente nutria ideias mirabolantes que beiravam o absurdo. Isso contrastava fortemente com a resposta sucinta e polida de Madame Ella. Esse estilo de escrita deve ser a marca registrada da Madame Mágica. Lumian franziu os lábios, concentrou sua energia espiritual e acendeu uma chama, queimando o papel em sua mão. Após ler as duas cartas, ele descartou a ideia de usar Mercúrio caído para resolver seu problema com Susana Matisse. Seus destinos estavam entrelaçados há mais do que um breve momento.
Não poderia ser tão simples quanto apagar o destino de encontrar o fantasma de Montsouris. Em contrapartida, buscar ajuda do LSR. Foi de fato uma solução eficaz que Lumion não havia considerado. Isso poderia rapidamente diminuir a distância entre ele e o SR. Cumprindo a missão da Madame Mágica. Posso refletir por um momento e decidir como abordar o SR. E demonstrar seu valor. Lumion vestiu um uniforme de operário azul acinzentado, colocou um boné azul escuro e saiu da sala 207. Ao chegar ao térreo, Lumion viu Charlie parado perto da entrada, vestindo uma camisa de linho e calças pretas. O que você está aprontando? Perguntou ele com um sorriso. Charlie forçou um sorriso. O nome oficial do estabelecimento era Loja de Penhores ou Companhia de Penhores. Para a casa de penhores, Lumião aproximou-se de Charlie e baixou a voz. Você está bem? Charlie olhou em volta e esboçou um sorriso amargo. Disseram que desta vez não há problema. Susana, aquele espírito maligno, foi purificada. Com ou sem problema, a vida continua. Ouvi isso de um hóspede do hotel. Parece bem sofisticado, né? De qualquer forma, para pessoas como nós, um dia sem trabalho nos coloca à beira da ruína financeira. Logo estaríamos com fome de novo. Preciso penhorar o colar de diamantes para conseguir dinheiro. Sabe, só o dinheiro dá às pessoas uma sensação de segurança. Roupas e joias não podem fazer isso. Até comida está faltando. Nesse momento, a empolgação de Charlie aumentou. Madame Alice disse que o colar vale 1.500 verdor. Se eu penhorar, devo conseguir cerca de 1.000. Meu Deus, nunca vi 1.000 verdor antes. Mesmo se eu me tornasse um encarregado de obra, levaria anos, talvez mais de uma década, para juntar essa quantia. Quando chegar a hora, vamos almoçar num café na Rue des Blouses Blanches. Era o caldo do var, carne salgada ao molho de vinho tinto e filé de maçã. Você não aprendeu mais nada no hotel do Signe Blanc, só os nomes dos pratos? Lumian resmungou e perguntou pensativo. Você quer que eu te proteja? Charlie riu. Eu teria medo de carregar tanto dinheiro sozinha. Ciel, talvez você ainda não tenha passado por isso, achar que todo mundo é um ladrão que vai te assaltar na rua. Eu me senti assim quando recebi o colar. Estava tão nervosa que quase desmaiei. Você consegue imaginar? Sim, Lumian sorriu. Provavelmente não terei essa experiência. Nem agora, nem nunca, porque sou eu quem faz os outros pensarem que quero roubá-los. Tomemos como exemplo Margot, que acabara de desembolsar mais de 1.000 verdor, quase o suficiente para comprar o colar de diamantes. O sorriso de Charlie congelou. Após alguns segundos, ele forçou um sorriso e disse: É por isso que quero que você venha comigo à casa de penhores. Ele duvidava seriamente dos meios de Ciel ganhar dinheiro. Seu vizinho era claramente capaz e inteligente, mas não tinha pressa em encontrar um emprego. Ele vagava diariamente, aparentemente sem problemas financeiros, mas morava no Auberge du Coq Doré, não no hotel do Signe Blanc. Ao se lembrar de como Ciel se fez passar por advogado para se infiltrar na delegacia, forneceu informações vitais e o ajudou a sobreviver à ameaça de Susana Matisse, Charlie considerou que era uma preocupação pequena. Mesmo que Ciel seja um ladrão, assaltante ou vigarista, ele é alguém que arriscou a vida para me ajudar. Satisfeita com a expressão apreensiva de Charlie, Lumian perguntou, sorrindo: A qual casa de penhores você vai? Ouvi dizer que as casas de penhores no quartier de l'Observatoire oferecem preços melhores. Charlie já havia se decidido. Lumian assentiu com a cabeça. Na verdade, estou indo para o quartier de l'Observatoire. Ele planejava pedir a Ostatru as informações de contato do SR. Charlie ficou radiante. Bastou a bagatela de um verdor para oferecer a Lumian uma torta de churrasco, um pão doce com creme e vinho de ameixa. Naturalmente, isso incluía sua própria porção. Lumian aceitou de bom grado. Ao sair da rua Anarchy, Charlie fez uma careta ao ver Lumian indo direto para a placa do ponto de ônibus. Ele olhou em volta, certificando-se de que não havia ninguém por perto, e sussurrou. Ontem à noite, você disse que sua lâmina se chamava Lâmina Amaldiçoada. Será que quem for cortado por ela realmente terá toda a sua família morta? Antes de conhecer Susana Matisse, Charlie nunca acreditou nessas coisas. Mesmo que já tivesse ouvido falar delas, para ele eram apenas conversa fiada e histórias mirabolantes. Mas agora, ele não conseguia deixar de se perguntar se Ciel realmente empunhava uma arma mística. Lumian se virou para Charlie e sorriu. Quer experimentar? Charlie estremeceu e deu um sorriso sem graça. Eu acredito em você. É mesmo. Bem, eu só estava blefando com a Susana Matisse ontem à noite. Sou apenas um cara comum. Se não fosse assim, eu estaria morto. Disse Lumian, ainda sorrindo.
A história da lâmina amaldiçoada que eu inventei não lhe soa familiar? Você já ouviu falar da lenda do fantasma de Montsuris, quando aquele maníaco estava tendo um momento de lucidez, não é? Os olhos de Charlie se arregalaram em compreensão. É isso aí. É uma variação da lenda do fantasma de Montsuris. Ciel é um mestre da dissimulação. Uma pessoa comum conseguiu enganar aquele espírito maligno, Susana Matisse, e salvou nossas vidas. Eu só conto histórias mirabolantes em bares e, ocasionalmente, minto. Não chego nem perto de ser como ele. Ele tem coragem e inteligência. Uma pessoa assim está destinada a alcançar o sucesso. Ao perceber que Charlie realmente acreditava na mentira que acabara de contar, Lumian fez o possível para manter a compostura. Ele perguntou seriamente: seus pais ainda estão vivos? Você tem irmãos? Charlie ficou surpreso e deu um pulo para o lado como um coelho assustado. Por que você pergunta? Será que a lâmina amaldiçoada é real? Será que ele está tentando descobrir quais membros da minha família eu tenho? Lumian não conseguiu mais conter o riso. Você não está com medo de verdade, está? Você não cai em pegadinhas muito facilmente? Charlie deu um tapa na testa, exasperado com a ideia do instrumento idiota. Ele não conseguia distinguir quais palavras de Ciel eram falsas e quais eram verdadeiras. No entanto, depois de ter sido vítima de uma pegadinha, ele ficou ainda mais convicto de que a lâmina amaldiçoada era falsa e baseada na lenda do fantasma de Montsoris. Ciel adora usar essas invenções para enganar os outros, assim como o instrumento idiota. Uma história da lâmina amaldiçoada é ótima. Agora que a minha, vou usá-la no bar hoje à noite para assustar as pessoas. Os dois chegaram ao quartier de l'Observatoire em uma carruagem pública. Charlie pediu informações várias vezes antes de finalmente encontrar a loja de penhores de fio. Instalado em um prédio de 7 andares de cor bege, apresentava pilares, arcos, esculturas em relevo e grandes janelas. Gravadas acima da entrada principal estavam as palavras liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade para penhorar qualquer item, igualdade para discriminar quem vier penhorar algo, fraternidade para aproveitar todas as oportunidades para oferecer preços baixíssimos. Lumian não pôde deixar de criticar. Que absurdo uma casa de penhores esculpir o slogan político da República na porta. Dentro do salão, havia vários balcões com fileiras de bancos em frente a eles. Naquele momento, dezenas de pessoas estavam sentadas ali, esperando que o atendente avaliasse seus pertences e chamasse seus números. Charlie encontrou facilmente um balcão vazio e entregou o colar de diamantes. Ele recebeu um comprovante com o nome da peça e o número correspondente para avaliação. Logo em seguida, o número de Charlie foi chamado no balcão. Ele caminhou até lá com expectativa, apenas para retornar com uma expressão de desgosto, como se seu espírito tivesse sido esmagado. Lumian, que folheava jornais no corredor, perguntou confusa: o que houve? Charlie falou atordoado, com a voz carregada de decepção: aquele colar é falso. Vale apenas 12 verdor. 144 condições. Caos. A sobrancelha direita de Lumian se contraiu, como se o destino estivesse zombando impiedosamente de Charlie. Charlie abandonou seus frágeis princípios e se deitou com Madame Alice por dias, apenas para se envolver em um processo judicial que colocou sua vida em risco e perder o emprego de aprendiz de atendente, tudo por causa de um colar de diamantes falsificado. Por algum motivo, Lumian sentiu um desejo repentino de desafiar o destino. Esse não era o problema dele, mas ele não conseguia se livrar daquela sensação. E se dane-se destino inevitável. Você zomba de mim, então eu zombarei e provocarei você em troca. Naquele momento, Lumian começou a compreender outro aspecto dos princípios de atuação do provocador, ainda que de forma rudimentar e imprecisa. Ele olhou para Charlie e perguntou pensativo: você acha que Madame Alice mentiu para você, ou a casa de penhores percebeu sua situação desesperadora, sabendo que você não conseguia comprovar a autenticidade do colar, e usou isso como desculpa para oferecer o menor preço possível? Eu não sei. Charlie estava perdido e com dor. Após uma pausa, acrescentou com dificuldade: suspeito que seja a Madame Alice. Veja, há tantas pessoas aqui penhorando seus pertences. Os avaliadores lidam com dezenas ou centenas de itens todos os dias, a maioria deles valiosos. Eles não podem simplesmente mentir para mim, podem? Se como ela pôde. Charlie não conseguiu continuar. Será que as casas de penhores não podem enganar todo mundo igualmente, oferecendo o mínimo possível, principalmente por itens caros? Pelo menos um bom. Por que não? Muitas pessoas ricas não acumulam fortunas através da bondade e do trabalho árduo. Se elas podem te enganar com algo falso, porque te dariam algo verdadeiro?
Talvez Madame Alice seja uma dessas pessoas. Ela pode nem ser tão rica assim. Ela se hospedou no hotel do Signe Blanc para enganar um rapaz ingênuo como você. Lumian não desconfiava de todas as pessoas ricas. Muitas haviam feito fortuna por meio de talento, trabalho árduo e oportunidades, como Aurore. Incomodado com as palavras de Lumian, o rosto de Charlie se contorceu de raiva. Ele murmurou para si mesmo, amargamente: é verdade. Durante todo esse tempo, Madame Alice nem sequer me ofereceu uma refeição decente. Ela só me chama ao seu quarto às 7 ou 8 da noite para servi-lo. Você é tão ingênua. Você é mesmo de Rien? Lumian não conseguiu conter um tapa na testa. Ele se levantou e disse: recupere esse colar. Vamos tentar outra casa de penhores. E se for verdadeiro? Charlie ficou surpreso. Tudo bem, tudo bem. Lumian insistiu: fique vigilante. Não podemos deixar que troquem o colar. Sim. Charlie tentou se animar ao máximo. Tenho estudado esse colar diariamente ultimamente e memorizei cada detalhe. Após recuperar o colar de diamantes, Lumian acompanhou Charlie a outras duas casas de penhores no quartier de l'Observatoire. Os resultados da avaliação foram os mesmos de antes. O colar era falso e valia apenas de 11 a 15 verdor. A frustração de Charlie aumentou e ele desmoronou. Lumian olhou para ele e o consolou. Pelo menos você pode comprar uma dúzia de verdor. Vai durar mais de uma semana. Com o dinheiro, você pode comprar bebidas para os garçons nos cafés da Rue des Blouses Blanches e pedir que eles o ajudem a encontrar um novo emprego. Incluindo o aluguel, Charlie gastava cerca de um verdor por dia. Se ele não frequentasse o bar subterrâneo, suas despesas seriam ainda menores. Charlie suspirou. Ele ficou completamente decepcionado. Mas, após aceitar a realidade, encontrou um vislumbre de esperança. Lumiano hesitou antes de sugerir: não podemos descartar outras possibilidades. Por exemplo, as casas de penhores por aqui podem ter maneiras secretas de se comunicar. Elas podem ter como alvo pessoas como você, aquelas que não se vestem bem e penhoram itens valiosos sem a documentação adequada. Que ao levar o colar a uma joalheria especializada para avaliação, teríamos que pagar uma taxa. O rosto de Charlie se fechou em preocupação. Se a avaliação confirmasse a autenticidade, seria ótimo. Mas se fosse falsa, seu patrimônio, já escasso, seria reduzido em um terço ou até mesmo pela metade. Lumian suspirou e ofereceu: entregue-me o colar de diamantes e encontrarei um amigo para avaliá-lo para você, alguém que não cobre nada. Você ainda tem algum dinheiro para passar o dia, certo? Ainda me restam 2,6 verdor. Com esperança nos olhos, Charlie entregou o colar de diamantes a Lumian. Enquanto Lumian guardava o colar no bolso, ele sorriu e perguntou: você não está preocupado que a avaliação possa provar que ele é autêntico, mas eu lhe devolverei um falso e alegarei que não há problema com a avaliação da casa de penhores. O rosto de Charlie se contraiu mais uma vez. Após um instante, ele suspirou e admitiu: confio em você. Além disso, já descartei a possibilidade de ser uma farsa. Lumian acenou em despedida para Charlie e caminhou em direção à Place do Purgatoire. Perto das catacumbas, Ostatru ocupava seu lugar de costume de frente para a fogueira, vestido com um manto preto com capuz. Lumian aproximou-se e perguntou com um toque de divertimento: você nunca muda de área? Osta deu uma risadinha e respondeu: minhas habilidades de adivinhação e interpretação são bastante precisas. Muitas pessoas me indicaram seus amigos. Se eu mudar de lugar, não perderei minha clientela? Eles são todos verdor. O que você quer dizer com clientela? Eles são claramente um bando de idiotas, comentou Lumian, meio brincando, meio debochando. Osta não se atreveu a discutir. Lumian perguntou: preciso conversar com o SR. Ah, como posso entrar em contato com ele? Então ele não está aqui por minha causa. Osta suspirou aliviado e respondeu rapidamente: qualquer pessoa que tenha participado do encontro pode ir diretamente à sede do vidente, localizada no prédio onde nosso encontro aconteceu. No número 19 da rua Shir, bata na porta da sala 103 com 3 batidas longas, 2 curtas e uma longa. Alguém o levará para ver o SR. Ah. Se não quiser comparecer pessoalmente, pode enviar uma carta. Endereça à sala 103, Rua Shir, 19, Avenida do Boulevard. O destinatário é Guillaume Pierre. E nome falso o ritmo das batidas de férido da reunião SR. K nunca me disse isso. Ele achou que Osta me informaria? Lumian assentiu, despediu-se de Osta e voltou à superfície. Na entrada das catacumbas, ele avistou um grupo de visitantes carregando velas brancas acesas, seguindo o administrador através do arco formado naturalmente e para dentro do Império da Morte.
Desviando o olhar, Lumian pegou uma carruagem pública até o número 19 da rua Shear, na Avenue du Boulevard. Ele baixou o boné e bateu na porta do quarto 103. A porta de madeira vermelho escura rangeu ao abrir, revelando um jovem bonito de cabelos castanhos na altura dos ombros, com aparência de artista. O rapaz examinou Lumian com seus olhos castanho escuros por alguns segundos. Quem você está procurando? Sou Ser. Preciso falar com o SR. K, respondeu Lumian sem rodeios. O jovem inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse à escuta de um som fraco. Logo em seguida, ele instruiu Lumian: siga-me. O rapaz o conduziu a um quarto com estilo vintage e revelou uma porta secreta escondida no vestiário. Uma escadaria descia para o subsolo, com as paredes de ambos os lados adornadas por lâmpadas a gás envoltas em grades pretas. Lumian entrou no porão e percorreu um curto corredor antes de chegar a uma câmara bastante desolada. Ele suspeitava que existissem outras saídas, algumas possivelmente ligando a áreas do metrô de Terrier. Naquele momento, o SR. K estava esparramado em uma poltrona vermelha, com o rosto oculto pela sombra de seu grande capuz. O organizador do encontro observava Lumian em silêncio, exalando uma aura perturbadora de intimidação. Lumian pressionou o boné contra a mesa e sorriu. Bom dia, SR. Preciso da sua ajuda. O preço que terei de pagar depende de você. O SR. K permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de perguntar em um tom grave e rouco: a gangue do veneno sabe que você matou Margot? Como esperado, Lumian não se surpreendeu que o SR. K tivesse informações sobre ele. Ao comparecer à reunião, ele deliberadamente enfaixou o rosto para recriar sua aparência no momento em que matou Margot. Ele queria que o SR. K percebesse isso e demonstrasse seu valor e natureza impulsiva. Isso também poderia ajudar a conquistar a confiança do SR. Lumian balançou a cabeça negativamente. É mais um problema. Lumian relatou seu encontro com Charlie e como ajudou a escapar de sua situação difícil apenas para ser desprezado por Susana Matisse e quase morto por aquela criatura peculiar. Felizmente, os Beyonders oficiais chegaram a tempo. Ele não mentiu, mas também não compartilhou muitos detalhes. Isso estava de acordo com as informações que ele buscava na reunião. O SR. K ouviu atentamente e perguntou em voz baixa: você quer proteção divina? Proteção divina? Você não está se superestimando? Apenas proteção. Lumian pensou em silêncio e assentiu solenemente. Sim. O SR. K disse com a voz rouca. Essa criatura provavelmente é um ser do tipo alma, semelhante a um espírito maligno. Normalmente não te afetaria, contanto que saísses da área do mercado. No entanto, os Beyonders oficiais claramente se interessaram pelo assunto. Se você se mover agora, poderá levantar suspeitas. Além disso, se Susana Matisse se lembrar de você ou mesmo te marcar, você poderá ser atacado em qualquer lugar. Muitas habilidades podem superar limitações de distância. Não há necessidade de a criatura realmente sair de seu território. Não me admira que as duas senhoras não tenham sugerido que eu fosse embora, Lumian assentiu pensativamente. O que devo fazer então? O SR. K falou deliberadamente. Posso oferecer alguma proteção, mas você precisa fazer algo por mim. O que é isso? Perguntou Lumian, ansiosa. O SR. K juntou as mãos e disse: junte-se a qualquer gangue na zona comercial e torne-se um líder. Então a organização por trás do SR. K quer controlar o distrito comercial indiretamente. Lumian concordou sem hesitar: sem problema. O SR. K assentiu lentamente com a cabeça e cobriu o dedo indicador esquerdo com a mão direita. Então, ele arrancou o dedo, expondo uma ferida sangrenta e ossos brancos como fantasmas. Lumian fez uma careta ao ver a cena. Surpreendentemente, nenhum sangue jorrou do ferimento ou do dedo do SR. Em vez disso, permaneceu na borda, contorcendo-se e contraindo-se enquanto gradualmente cicatrizava. Leve isso consigo. Pode ser útil em momentos críticos. O SR. K tirou o dedo decepado para Lumian. A carne de sua mão esquerda sem dedo se contorcia violentamente, como se um novo dedo estivesse prestes a brotar. 145 taxa de serviço de. Lumian estendeu habilmente a mão direita, agarrando o dedo decepado no ar. Sentindo o peso e o calor que ainda não havia se dissipado, ele ficou surpreso e perturbado. Ele esperava que o SR. K oferecesse algum tipo de proteção, mas não imaginava que o homem arrancaria o próprio dedo e o jogaria para ele, alegando que poderia ser útil em uma situação difícil. Isso foi algum tipo de piada de mau gosto. Deixando de lado a duvidosa utilidade de um dedo decepado, o SR.
K não se preocupou com as possíveis consequências de entregar um pedaço de sua própria carne. No mundo do misticismo, a carne e o sangue de uma pessoa detinham um poder significativo. Nas mãos erradas, poderiam levar a consequências desastrosas. Ninguém queria se tornar alvo de uma maldição horrível sem motivo. Dadas as formidáveis habilidades do SR. K e seu conhecimento de misticismo, a ponto de poder atuar como tabelião, Lumian suspeitava que o homem possuía um meio de neutralizar os diversos perigos associados à perda de sua carne. Foi por isso que ele ousara cortar o próprio dedo e entregá-lo. Além disso, o dedo decepado estava claramente imbuído de magia. Será que consigo trocar a perspectiva de encontrar o fantasma de Monsuris com o SR? Causando o mercúrio caído, fazendo sangrar ao cortar este dedo. Como rei das brincadeiras de Cordu, Lumian nunca ficou sem ideias nada convencionais. Contendo o impulso, ele desviou o olhar do dedo de volta para o SR. Tá. A essa altura, o SR já havia regenerado um novo dedo, ligeiramente úmido e coberto por uma pele delicada e clara. Obrigado, murmurou Lumian, guardando o dedo decepado no bolso do seu uniforme de operário azul ardósia. O SR. K acenou brevemente com a cabeça e disse: Pode ir. Não se esqueça do nosso acordo. Só mais uma coisa. Lumian mostrou o colar de diamantes. Você poderia me ajudar a determinar se é verdadeiro ou falso. Preciso trocá-lo por dinheiro. Ele já devia um favor ao SR. K não se importava de dever um pouco mais. E se ele não conseguisse pagar a dívida? Na pior das hipóteses, ele se venderia para a organização por trás do SR. Tá. Esse era o objetivo final de Lumian. O SR. Tá ordenou ao atendente que havia conduzido Lumian ao subterrâneo que lhe entregasse o colar de diamantes e o examinou. Pelo canto do olho, Lumian pôde ver um brilho dourado emanando das sombras sob o capuz do SR. Tá. Após alguns segundos, o SR. K devolveu o colar ao atendente. É uma falsificação. O trabalho artesanal é bastante impressionante, no entanto. Vale 50 verdador. Certo. Lumian não se deu ao trabalho de esconder sua decepção, acrescentando: Eu também preciso de um conjunto de documentos de identificação. Após receber a confirmação do SR. K. Lumian saiu do número 19 da Rue Xi e pegou uma carruagem de volta para Le Marché du Quartier du Gentleman. Seus pensamentos oscilavam entre se juntar a uma gangue sem levantar suspeitas, ponderar sobre o propósito do dedo decepado e bolar maneiras de convencer as casas de penhores a pagar mais pelo colar de diamantes falsificado, pelo menos 30 verdor. Em meio a esses pensamentos, uma ideia começou a se cristalizar. Simultaneamente, ele planejava encontrar alguns esconderijos seguros no bairro Le Marché du Quartier du Gentleman e no Quartier do Jardim Botanique antes do meio-dia, do tipo que não exigissem identificação. Ainda tenho 850 verdor e 24 cupete comigo. Depois de separar os 400 restantes para o corretor de informações Anthony Reid, ficarei com 450 verdor. Posso alugar 2 ou 3 casas seguras. Lumian calculou cuidadosamente seus bens restantes. Ele franziu os lábios, sentindo uma urgência em deixar o dedo decepado do SR. No albergue do Coq-Dorel antes de reservar um quarto. Por volta das 15h, Lumian encontrou quartos no Le Marché du Quartier du Gentleman, na Rue des Blusas Blanches, e no Quartier du Jardim Botanique, na Rue des Pavés, nenhum dos quais exigia identificação. Naturalmente, havia um custo adicional por tal descrição. O primeiro era pouco melhor que o quarto 207 do albergue do Coq-Doré, custando 6 verdor por semana. O segundo, mais parecido com um apartamento alugado de Ostatru, ficava ao lado de operários da Fábrica do Sul e custava 10 verdor por semana. Lumian pagou 4 semanas de aluguel adiantado, mas não recebeu nenhum desconto. Ao retornar ao albergue do Coq-Doré, ele folheou rapidamente a revista Mensa Esthétiques, usando cosméticos para suavizar seus traços marcantes, adicionar sombras e aparar as sobrancelhas. Em pouco tempo, Lumian completou seu disfarce inicial, transformando-se em um homem de aparência comum na casa dos 20 e poucos anos, com um ar perigoso. Após pentear seus cabelos loiro escuros, ele colocou um boné azul escuro, pegou o dedo decepado do SR. E dirigiu-se ao Salle de Balbrise, na Avenue du Marché. Diferentemente dos outros convidados, ele não entrou diretamente. Em vez disso, parou entre o prédio CAC e a estátua esférica branca feita de inúmeras caveiras, dirigindo-se aos 2 gangsters que guardavam a entrada. Preciso ver o Barão Brignais. Sem esperar por uma resposta, acrescentou: Digam ao Barão que sou Ciel, do nosso último encontro. Ele ficará contente em me ver novamente. Os 2 gangsters trocaram olhares, sem ousar interromper os negócios do Barão.
Um deles entrou no salão de baile. Em menos de 5 minutos, o membro da gangue reapareceu, dizendo a Lumian: "O barão quer que você o encontre onde o viu pela última vez." O café no segundo andar. Lumian sorriu de canto. Com as mãos nos bolsos, subiu as escadas tranquilamente e entrou no sale de Balbrise, avistando o barão Brignais com um cachimbo cor de mogno. O cavalheiro vestia um elegante terno preto de tweed, tinha uma cartola por perto e um anel brilhante na mão esquerda. 4 capangas o flanqueavam. "Sente-se." Os olhos castanhos do barão Brignais percorreram a sala, seu sorriso indicando a cadeira do outro lado da mesa. Lumian aproximou-se e sentou-se, estudando os traços marcantes do barão Brignais e seus cabelos castanhos naturalmente cacheados, e disse: "Boa tarde. Nos encontramos novamente." O barão Brignais bateu na base do cachimbo, sorrindo enquanto perguntava: "O que o traz aqui?" Lumian apresentou o colar de diamantes falsificado de Charlie, afirmando calmamente: "Estou sem dinheiro e quero penhorar este colar com você. Vale 1.500 verdor. Eu aceito 1.000." O barão Brignais virou-se para um subordinado e ordenou: "Mande alguém avaliar isso." "Sim, barão." Um bandido com hematomas visíveis na testa saiu do café. Brignais avaliou Lumian novamente, assentindo com aprovação. "Nada mal. Suas habilidades de maquiagem evoluíram bastante. Embora ainda tenha algumas falhas, você já não é tão fácil de reconhecer." "Obrigado pela dica." Lumian sorriu. "A Mensa Aesthetics é uma ótima fonte de informação." Eles trocaram algumas palavras até que o bandido que havia saído do café voltou com um homem na casa dos 40, vestido com um terno formal e gravata borboleta, carregando uma caixa de ferramentas. Após avaliar o colar, o homem aproximou-se do barão Brignais, colocou o colar sobre a mesa e sussurrou: "É falso." Imediatamente, todos os bandidos presentes sacaram seus revólveres. O barão Brignais observou Lumian, que parecia imperturbável tanto pela declaração do avaliador quanto pelas ações dos bandidos. Seu sorriso não vacilou enquanto ele acenava com a cabeça para o avaliador. "Pode ir." "Sim, barão." O avaliador saiu apressadamente do café. O barão Brignais pousou seu cachimbo de mogno, brincando com o anel de diamantes em sua mão esquerda. Ele perguntou a Lumian, ainda sorrindo: "Você sabia que este colar era falso?" Lumian também sorriu. De fato. Antes que ele pudesse terminar, os bandidos apontaram seus revólveres para ele. Intrigado com a compostura de Lumian, o barão Brignais perguntou: "Você previu que eu pediria a alguém para verificar a autenticidade do colar?" O sorriso de Lumian permaneceu inabalável. De fato. Os olhos do barão Brignais se estreitaram. "Sabendo disso tudo, por que você ainda tentaria pegar emprestado 1.000 verdor com um colar falso? O que te faz pensar que eu atenderia ao seu pedido?" Lumian levantou-se lentamente, ignorando os revólveres apontados para ele. Colocou as mãos na borda da mesa, inclinou-se para encontrar o olhar do barão Brignais e esboçou um sorriso irônico. "Porque eu matei Margot, da gangue do veneno." O sorriso do barão Brignais congelou. Suas pupilas dilataram-se involuntariamente, como se quisessem examinar o homem à sua frente. Os 4 bandidos, com os revólveres apontados para Lumian, também reagiram com choque. Como inimigos da gangue Poisonspur, eles conheciam muito bem as capacidades de Margot. O olhar impassível de Lumian percorreu os rostos dos bandidos, fazendo com que eles desviassem o olhar e, inconscientemente, guardassem suas armas. O barão Brignais recuperou-se rapidamente e, dirigindo-se aos 4 bandidos, disse: "Guardem seus revólveres. Eu não lhes ensinei como tratar os convidados." Repreendendo seus subordinados, ele se voltou para Lumian, com a curiosidade aguçada: "Como você conseguiu matar Margot?" "Eu o esfaqueei com algo venenoso, mas não sei para onde ele fugiu antes de sucumbir", respondeu Lumian com indiferença. Isso coincidia com as informações preliminares que o barão Brignais havia recebido. Com os olhos semicerrados, ele perguntou com um sorriso irônico: "Você entende as implicações de tomar meus 1.000 verdor?" Lumian deu um sorriso irônico, imperturbável. De fato. Auberge do Coq Doré, quarto 504. Ao ver Lumian do lado de fora da porta, Charlie perguntou ansiosamente: "Então, é de verdade?" "É falso. Não vale mais do que 50 verdor", respondeu Lumian casualmente ao entrar na sala. Ele percebeu que Charlie já havia arrancado o retrato de Susana Matisse, deixando um resíduo pegajoso. Charlie, já preparado mentalmente para o resultado, ficou desapontado, mas não arrasado. Deu uma risadinha autodepreciativa. "Bem, ainda vale pelo menos 50 moedas de ouro. Uma casa de penhores generosa talvez me dê 20 por ela."
Lumian lançou-lhe uma olhada e sorriu. Mas consegui vender o colar falso por 1000 verdor. O quê? Charlie ficou boquiaberto. Lumian tirou um maço grosso de notas do bolso, ainda sorrindo. O colar falso é seu e vale 50 verdor. É tudo o que posso lhe oferecer. O restante é minha taxa pelos serviços prestados. Está tudo bem? 146 gramas. Charlie ficou estupefato e respondeu inconscientemente, sem problema. Só quando Lumian dispôs as 50 notas de verdor é que voltou à realidade. Espiou cautelosamente pela porta. A luz do entardecer estava se dissipando e, ao contrário do segundo andar, o quinto andar tinha grandes varandas em ambos os lados, projetando sombras profundas. Era como se a noite já tivesse caído. Ao ver o corredor vazio, Charlie respirou aliviado. Abaixou a voz e perguntou a Lumian: Você enganou alguém para comprar o colar falso por 1000 verdor? Você está enganado em duas coisas. Lumian sorriu e entregou a pilha de 50 notas de verdor para Charlie. Primeiro, eu não enganei qualquer pessoa. Então quem? Perguntou Charlie, perplexo enquanto instintivamente pegaram a mistura de notas 1 e 5 do verdor. O sorriso de Lumian se alargou. A máfia de Savoy. Ao ouvir isso, Charlie quase deixou cair as notas que tinha na mão. Ele olhou para Lumian aterrorizado e disparou. Você está louca? Eles matam pessoas. Gente desaparece o tempo todo na rua Anarquia. Lumian deu um sorriso irônico e respondeu, em segundo lugar, não foi um golpe. O quê? Charlie não conseguia entender a lógica de Lumian. Lumian esclareceu, ainda sorrindo. Eles sabiam que o colar era falso, mas mesmo assim desembolsaram 1000 verdor. Impossível, pensou Charlie, certo de que era uma piada. A máfia de Savoia podia ser implacável, mas não era idiota. Porque pagariam 1000 verdor por um colar falso que valia apenas 50 verdor. Então, um pensamento ousado passou pela cabeça de Charlie. Você não roubou a liderança da máfia Savoy, roubou? Isso seria ainda mais insano. Lumian deu outro sorriso irônico. Relaxe. O Barão Brignais e eu chegamos a um acordo por meio de uma conversa amigável. Não se preocupe. Não haverá problemas no futuro. Então, você quer os 50 verdor ou não? Considerando sua própria situação financeira, ele pegou as 50 moedas de ouro e murmurou: Obrigado. Lumiana acenou com a cabeça, sorrindo, e se virou para ir embora. Naquele instante, Charlie compreendeu toda a situação e disparou: Você entrou para a máfia de Savoy? Lumian não se virou. Acenou com a mão e respondeu: Isso mesmo. Charlie abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele observou a silhueta de Lumian desaparecer na escuridão lá fora e sumir escada abaixo, na penumbra. Ao retornar ao quarto 207, Lumian, recém-saído de seu disfarce e pronto para caçar uma refeição saborosa, ouviu uma maldição familiar vinda do quarto andar. Se você acha que ganhar dinheiro é fácil, pode se deitar e ganhá-lo você mesmo. Covarde inútil. Um verme sem pênis. Tudo o que você ousa fazer é intimidar mulheres. Se tiver coragem, mande sua mãe até mim. Lumian escutou por alguns segundos e rapidamente deduziu que Wilson, da gangue Poisons por Mob, tinha ido até Etans com sua equipe para cobrar dinheiro de proteção. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. No instante seguinte, Lumian colocou um boné azul escuro, saiu da sala 207 e dirigiu-se ao quarto andar. Antes que pudesse chegar ao quarto 408, ouviu o estalo seco de um tapa, seguido por palavrões ainda mais veementes e pela luta de Etans. Os moradores deste andar fecharam bem as portas de madeira, sem ousar sair. Uma das mãos no bolso, Lumian chegou em frente ao quarto 408. A primeira coisa que notou foi a presença de dois capangas. Eles estavam vestidos com jaquetas escuras e bloqueavam a entrada. Nesse momento, os palavrões de Ethan se misturaram com soluços e gritos. Seus filhos da puta. Eu te amaldiçoo. Vou arrancar seus pênis. Lumian ergueu uma sobrancelha e aproximou-se dos dois bandidos à porta. O que vocês querem? Rosnou um deles. Lumian não respondeu. Em vez disso, deu um passo repentino para a frente, estendendo a mão para agarrá-los. Seus movimentos foram tão rápidos que ele já tinha os dois bandidos pela nuca antes que pudessem reagir. Lumian aplicou a força, batendo os crânios deles um contra o outro. Com um baque nauseante, suas testas estufaram, seus olhos reviraram e eles desabaram no chão. Enquanto abriam um caminho, Lumian vislumbrou a cena dentro da sala. Etans, com os cabelos loiros e o rosto delicado em desalinho, jazia na cama.
Seu vestido estava rasgado, o rosto visivelmente machucado e inchado. Wilson, com os cabelos castanhos cacheados e o rosto profundamente enrugado, escondia um maço de notas no bolso. Com o cinto desabotoado, outro bandido segurava Etans. Ao perceber a perturbação na porta, o líder da gangue da espora venenosa rapidamente levou a mão ao cinto e olhou para fora. Ali ele viu Lumian limpando as mãos casualmente e passando por cima de seus dois camaradas caídos. Sem dar a Wilson a chance de falar, Lumian sorriu e disse: Ninguém te contou que o albergue do Coq-Doré agora está sob a proteção da máfia de Savoia. No meio da frase, ele avançou, desferindo um soco antes que Wilson pudesse fechar o cinto. Wilson desviou-se rapidamente e apertou o cinto. Simultaneamente, seus olhos se estreitaram ao se fixarem em Lumian. Lumian sentiu subitamente uma onda de medo. Era o medo desenfreado de uma pessoa comum diante de um vilão ou um bandido. Wilson havia manifestado essas emoções. Mesmo sendo uma pessoa comum, Lumian não se intimidava com vilões que não ousavam revidar. Como um andarilho, ele sempre acreditou em fugir e se render se possível. Caso contrário, arrastaria o outro lado consigo. Agora, como um Beyonder da sequência 8, ele era ainda mais destemido. Outro Beyonder. Lumian canalizou a intensidade do seu medo para lutar com Wilson e demonstrar suas habilidades de combate corpo a corpo. Suas mãos, cotovelos, joelhos e pés se transformaram em armas, subjugando Wilson, que mal havia abotoado o cinto. Enquanto os sons da luta ecoavam pelo ar, outro bandido entrou em ação. Ele pegou uma cadeira na sala, pronto para esmagá-la nas costas de Lumian. Mas Lumian contorceu a parte superior do corpo como uma serpente, circulando por trás de Wilson. One. A cadeira atingiu a cabeça de Wilson, fazendo-o cambalear. Com um estrondo, a cadeira, que já estava instável, se estilhaçou. Lumian encolou o corpo como uma mola e levantou a perna direita. Seu calcanhar atingiu o abdômen inferior do bandido com precisão cirúrgica, arrancando um gemido abafado. Os olhos do bandido saltaram das órbitas enquanto ele agarrava a virilha e desabava no chão. Ele se contorcia de dor, mas não conseguia emitir um som, como um galo com o pescoço estrangulado. No momento em que o pé direito de Lumian recuou, seu braço se estendeu para frente, atingindo o peito de Wilson. Sem conseguir se esquivar, Wilson ouviu o estalo de suas costelas quebrando. Antes que ele pudesse se recuperar da dor, Lumian agarrou seus braços e o puxou para mais perto. FFT. Ele foi recebido com uma joelhada no peito. O rosto de Wilson empalideceu e seu corpo se curvou. Lumian cerrou os punhos e golpeou as costas de Wilson com força. Plov. Wilson caiu no chão. Lumian aproveitou a oportunidade e atacou-o de surpresa. Ele prendeu os braços de Wilson atrás das costas e pressionou os joelhos contra sua coluna. Pensei que você fosse o valentão, provocou Lumian. Mas você não durou nem 10 segundos. De acordo com sua avaliação, Wilson estava apenas na sequência 9, uma sequência que se concentrava mais em combate e aprimoramento físico. No entanto, ele não tinha certeza a qual caminho pertencia. Provocado e enfurecido, Wilson lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu se libertar do aperto de Lumian. Lumian olhou para os Etans, que estavam estupefatos, e deu uma risadinha ao ver Wilson e os bandidos incapacitados. Voltem e digam aos seus chefes que este é o território de Ciel. Se precisarem de ajuda, fiquem à vontade para procurar a nossa máfia Savoy. Você está morto, rosnou Wilson. Lumian deu um sorriso irônico e retrucou: Não sei se vou morrer, mas quem está morrendo agora é você. Você se atreve a me matar na frente de tantas testemunhas, zobou Wilson. Lumian não disse nada. Apertou o aperto com mais força e um estalo nauseante ecoou pela sala. Wilson soltou um grito arrepiante, e gotas de suor frio do tamanho de feijões começaram a brotar em sua testa. Ele estava com o braço quebrado. Lumian ergueu e saltou para cima da mesa de madeira de Etans. Empurrou a janela e deixou Wilson pendurado sobre o muro externo. Olhando para o beco deserto, Lumian sorriu para Wilson e provocou: Tente adivinhar. Acha que eu me atrevo a te jogar lá embaixo? Wilson olhou fixamente para os paralelepípedos a mais de 10 metros abaixo e lembrou-se da firmeza do outro jogador ao dizer que quebraria o braço. Por um instante, não ousou responder. Nesse instante, Lumian soltou ó. Eu ainda não respondi. O corpo de Wilson despencou para baixo em puro terror. Sem outra opção, ele tentou desesperadamente ajustar sua postura para proteger seus órgãos vitais. Colidir. Ele caiu no chão com um baque horrível, sua carne instantaneamente dilacerada em vários lugares. Lumian observou por alguns segundos antes de soltar uma risadinha. Essa foi difícil. Você ainda está vivo.
Seu apelido é Rui Anarchico Croache. Ignorando Wilson, ele saltou da mesa de madeira e dirigiu-se aos 3 bandidos que se esforçavam para se levantar. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Os 3 bandidos assentiram com medo e se viraram para fugir. Treren, gritou Lumian para eles. Os 3 bandidos pararam abruptamente, com os corpos tremendo levemente. Lumian apontou para a cadeira destruída e sorriu. Você não vai me indenizar pelos danos. Os 3 bandidos rapidamente sacaram todas as notas que tinham e as jogaram no chão. Com um aceno de aprovação de Lumian, eles saíram cambaleando do quarto 408. Titãs permaneceu com um olhar vago durante todo o tempo, lembrando-se apenas das palavras que diziam que aquele lugar havia sido tomado pela máfia Savoy. Então, ela percebeu que Ciel, da máfia Savoy, não havia informado sobre o valor ou a frequência dos pagamentos futuros. Ele sequer olhou para ali enquanto caminhava direto para a porta. Titãs abriu a boca instintivamente, querendo perguntar algo, mas hesitou, temendo que a turba do espinho venenoso pudesse retaliar. Ela observou a figura de Lumian desaparecer na escuridão além da porta. 147 reação. Lumian tinha acabado de voltar para o segundo andar quando avistou Charlie parado do lado de fora da porta. Ei, não me diga que você teve outro sonho? Você me deixa nervosa, aparecendo assim na minha porta, provocou Lumian com um toque de deboche. Ele não conseguia se livrar do fato de que Charlie o havia procurado em vez de ir diretamente para a Catedral do Sol Ardente Eterno. Charlie olhou de relance para as escadas e baixou a voz. Aconteceu alguma coisa no quarto andar? Você tem uma boa audição, elogiou Lumian. Houve um incidente. Eu joguei Wilson quarteirão abaixo. Ah. Charlie pareceu perplexo mais uma vez. Ele levou um instante para processar a informação. Qual Wilson? Aquele da quadrilha do veneno que cobra dinheiro das Titãs. Sim. Lumian assentiu com sinceridade. A princípio, a expressão de Charlie era de entendo. Então, em choque, ele exclamou: Você o jogou o quarteirão abaixo? De qual andar? Quarto andar, respondeu Lumian, sorrindo. Charlie ficou boquiaberto, esquecendo-se de fechá-la. Você não está brincando, está? Perguntou ele, nervoso, após alguns segundos. Lumian fez um gesto em direção à sala do outro lado do corredor. Se você não acredita em mim, dê uma olhada no beco atrás. Aquele cara parece uma barata, ele não morreu da queda. Charlie avaliou Lumian novamente, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Ele percebeu que seu amigo travesso, audacioso e inteligente possuía um lado que ele desconhecia completamente. Aos olhos de Lumian, parecia não haver lei alguma, e uma frieza arrepiante o consumia por dentro. O medo lhe era ausente, e ele de fato havia tirado uma pessoa viva do quarto andar. Além disso, ele era o líder da gangue do espinho venenoso. Ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo da retaliação da turba envenenada. Isso me fez lembrar de como Ciel encostou uma adaga na garganta dele quando Susana Matisse o ameaçou. É claro que sua arma não seria uma lâmina amaldiçoada. No segundo seguinte, Charlie olhou em volta e baixou a voz novamente. Você está louco. A gangue do veneno não é para brincadeira. Por que você não se muda? Você estará seguro assim que sair da área do mercado. Ele sentia que, por mais imprudente que Ciel fosse ou por mais que desrespeitasse a lei, ele era alguém que realmente o ajudara. Precisava avisá-lo do perigo para que pudesse escapar rapidamente. Lumian deu um sorriso irônico e retrucou: Não se deve brincar com a nossa máfia Savoy. Charlie de repente percebeu que a situação poderia não ser como ele havia imaginado. Lumian abriu a porta do quarto 207 e declarou ao entrar: A partir de agora, o albergue do Cocodoré é território da nossa máfia da Savoia. Vou expulsar qualquer um da máfia do Poisonspur que aparecer por aqui. Será que a máfia Savoy havia recrutado Ciel para lidar com Wilson? Charlie chegou a uma conclusão e sentiu uma mistura de alívio. Já que a máfia Savoy havia instigado o confronto, certamente tinha um plano para neutralizar a retaliação da máfia Poisonspur. Um sujeito falido e desempregado como ele não precisava se preocupar. Lumian fechou a mala com um estalo, escondendo algumas peças de roupa e o grimório de Aurore dentro. Ele a deslizou para debaixo da cama e a cobriu com um cobertor. Endireitando-se, instruiu Charlie. Se alguém vier me procurar, diga que eu fui ao Sale de Balberize. Tudo bem. Charlie observou Lumian desaparecer escada abaixo e uma súbita compreensão o atingiu. O que aconteceria com Aztar? Titãs depois disso? Ela seria reivindicada pela máfia Savoy ou ainda haveria uma chance de se redimir? Avenida do Marché, Sale de Balbrise. Lumian estava sentado no balcão do bar, batucando os dedos na superfície.
Um copo de louver, uma porção de purê de batatas, fatias de vitela em banha, uma linguiça de porco e um croissant. Louver se referia a uma bebida alcoólica feita com xarope de cana-de-açúcar, servida com gelo e água. Era uma gíria comum nos bares da rede Intis. Logo em seguida, Lumian saboreou o álcool adocicado de curâmbar e apreciou as fatias aromáticas de vitela. Enquanto saboreava as iguarias e ouvia a música vinda da pista de dança, seu corpo balançava ritmicamente. Nesse instante, um dos membros do bando do Barão Brignais aproximou-se sorrateiramente dele. Lumian se virou para o homem, notando os coágulos de sangue em sua testa. Ele sorriu e disse: Este é o nosso terceiro encontro, certo? Como devo te chamar? O bandido respondeu cautelosamente: Pode me chamar de Louis. Outro Louis refletiu Lumian. Na República de Intis, Louis era um nome tão comum quanto Pierre e Guillaume. O último Louis Lumian que ela conhecera havia dado à luz uma criança, apesar de ser homem. Louis observou Lumian dar uma mordida no croissant e ofereceu casualmente, como se tentasse criar uma conexão. Este é por minha conta. É a sua primeira vez no nosso Salle de Bal Brise. Tudo bem. Lumian não se preocupou com fingimentos. Louis pediu um refrigerante alcoólico de limão com xarope, apelidado de Demon, e tomou um gole. Você mora no albergue do Coq d'Oré, certo? Sim. Lumian pegou um pedaço de linguiça e colocou na boca. Louis ponderou por um momento antes de perguntar. Isso é território da máfia do veneno. Quer se mudar para a Rua das Blusas Brancas? Não precisa. Lumian tomou um gole de seu louver gelado, cujo aroma de caramelo se espalhava pelo ar, e sorriu. Agora este é o território da nossa máfia Savoy. O quê? Louis quase se indagou com a bebida. Lumian girou a cabeça e deu um sorriso irônico. Eu expulsei Wilson da gangue Poisons por Mob, do quarto andar. O albergue do Coq d'Oré agora é território da gangue Savoy e Mob. Ao ouvir o relato de Lumian, o rosto de Louis foi ficando cada vez mais rígido. Após alguns segundos, ele forçou um sorriso e se levantou. Preciso relatar isso ao barão. Porque esse cara é ainda mais brutal e desequilibrado do que o barão. Tudo bem. Lumian não se importou. Louis deu alguns passos rápidos antes de se virar, inclinando-se para sussurrar. Wilson está morto? Não. Lumian fingiu arrependimento. Do que você está se arrependendo? Louis estudou o rosto de Lumian, de repente se perguntando: ganhamos uma arma ou um problema enorme? Avenue du Marché, unidade 126, dentro do prédio de 3 andares de Roger, com um jardim modesto. Enquanto Wilson, ferido, era carregado para perto dele, os olhos azuis gélidos de Roger examinaram os 3 bandidos trêmulos e ele exigiu: Quem fez isso? Alguém da máfia Savoy, respondeu um bandido apressadamente, ligeiramente curvado. Ele se chama Ciel e diz que o albergue do Coq d'Oré agora pertence à máfia Savoy. Ciel, o rosto um tanto rechonchudo de Roger, o escorpião negro, demonstrava uma mistura de confusão e cautela. Ele murmurou para si mesmo: Não há nenhum Ciel entre os figurões da máfia Savoy. Como ele conseguiu derrotar Wilson desse jeito? Vale ressaltar que Wilson era um vilão, equivalente a um Beyonder de sequência 9, um mestre do combate. Nesse momento, outro bandido se pronunciou em tom de especulação. Chefe, eu me lembro de uma coisa. Fomos ao albergue do Coq d'Oré na noite em que Margot foi morta. A expressão de Roger escureceu, um ódio feroz se infiltrando em seu rosto. Isso também foi obra do Ciel? Como ele conseguiu? Será que a máfia de Savoy recrutou secretamente uma figura tão formidável para nos expulsar da zona comercial? Um homem ao lado de Roger, o escorpião negro, cuspiu com ódio, primeiro, um assassinato, agora, uma provocação aberta. Se não revidarmos, quem sabe o que virá a seguir? O homem tinha a cabeça raspada, mas ostentava traços marcantes. Seus olhos azul escuros, nariz adunco, sobrancelhas castanhas espessas e lábios curvados o tornavam bonito apesar da calvície. Vestido com uma camisa preta, calças escuras e botas de couro sem alças, ele dispensou o casaco e tinha quase 1,8 metros de altura. Roger ponderou por alguns segundos antes de instruir o homem ao seu lado. Aman, vá até o Barão Brignais e descubra o que está acontecendo. Pergunte se a máfia Savoy pretende declarar guerra total contra a nossa máfia da espora venenosa. Se eles estiverem abertos à reconciliação, podemos fazer as concessões apropriadas. Lembre-se, aprenda a perseverar, o momento ainda não é o certo. Na varanda de um quarto no terceiro andar da Salle de Balbrise, o barão Brignais fumava tranquilamente seu cachimbo cor de pêssego, observando os convidados que entravam e saíam do salão de baile. De repente, ele voltou a olhar para a porta.
2 segundos depois, Louis empurrou a porta, entrou na varanda e passou pelos outros bandidos. Seus passos estão um pouco pesados e apressados. Aconteceu alguma coisa? Perguntou o Barão Brignais com um sorriso. Louis respondeu ansiosamente. Barão, Ciel atirou Wilson do quarto andar do albergue do Coq d'Oré. Wilson, da quadrilha do veneno? Perguntou o Barão Brignais, buscando confirmação. Sim, ele está gravemente ferido, mas não está morto, acrescentou Louis rapidamente. O Barão Brignais segurou seu cachimbo, ponderando por um momento antes de perguntar. Ciel mencionou por que fez isso. Ele disse que o albergue do Coq d'Oré agora é território da nossa máfia da Saboia, repetiu Louis, citando Lumian. O Barão Brignais não conseguiu conter uma risadinha. Dando uma tragada no cachimbo, ele falou com um tom de ironia. Se você não manusear uma arma afiada corretamente, é fácil se machucar. Vou ter que encontrar uma oportunidade para lhe dar algumas orientações. O que devemos fazer em relação à gangue do veneno? Devemos informar o chefe? Perguntou Louis, preocupado. O Barão Brignais refletiu por um instante e respondeu: Por agora não. Dessa vez Ciel se saiu muito bem. Estou curioso para ver a reação da turba do espinho venenoso. Percebendo a expressão confusa de seu subordinado, o Barão Brignais, sempre afeito a educá-los para demonstrar sua inteligência, sorriu e explicou: desde a criação da gangue do espinho venenoso, o número de Beyonders deles aumentou consideravelmente, quase igualando o nosso em menos de 2 anos. Eles conquistaram uma quantidade significativa de território. Você não vê um grande problema nisso? Dê a eles mais 2 anos e poderemos ser completamente expulsos da zona comercial. Se eles quiserem levar este assunto adiante, estou mais do que disposto. É uma excelente oportunidade para as autoridades tomarem conhecimento e descobrirem quem os está apoiando. 148 Senhor do Motel. Às 22h, enquanto retornava ao albergue do Coctoré vindo da Avenue du Marché, Louis, que estivera com o Barão Brignais mais cedo, guiou Lumian da rua principal banhada por luz amarela até uma rua lateral mergulhada na escuridão. Observando os postes de luz abandonados e quebrados, ele comentou com indiferença: o barão fez um acordo com a máfia do veneno. De agora em diante, o albergue do Coq d'Oré está oficialmente sob o controle da nossa máfia da Saboia. Lumian bufou. É tão fácil negociar com a gangue do veneno. O que você quer dizer? Está torcendo para que os dois lados entrem em conflito? Luiz sentia cada vez mais que Ciel era um homem perigoso que prosperava em meio a conflitos. Ele estava convencido de que a natureza e a abordagem de Ciel trariam problemas para a máfia Savoy repetidas vezes no futuro. A zona comercial, já sobrecarregada pela rápida ascensão da máfia do veneno, certamente se tornaria ainda mais caótica. Como membro veterano de gangue, Louis acreditava em intimidar pessoas comuns em vez de recorrer à violência e ao derramamento de sangue. A vida era preciosa, ele havia testemunhado a morte de vários camaradas em guerras de gangues e batidas policiais. Inicialmente, suas famílias eram amparadas, mas com o passar do tempo, suas circunstâncias se deterioraram. Mas cinco ao lado, Louis não hesitaria em usar a brutalidade. Todos os capandas do Barão Brignais haviam subido na hierarquia através de brigas de rua e lutas em becos. Podiam não ser inteligentes, mas suas habilidades e coragem não eram de se desprezar. Louis esperou lentamente. Você demonstrou força suficiente para proteger o albergue do Coq d'Oré e a quadrilha de Poisonspur não quis agravar a situação e atrair a atenção da polícia. Então, depois que o barão arcou com as despesas médicas de Wilson, o assunto foi encerrado. Não tem um perfil discreto por enquanto. Se você chamar a atenção da polícia, não resistirá a uma investigação completa. Para mim, tanto faz. Vou encontrar um esconderijo antes que os Beyonders oficiais me encurralem. A gangue do espinho venenoso pode correr, mas não pode se esconder, murmurou Lumian, citando uma frase do livro de Aurore. Louis prosseguiu. O barão quer que eu lhe diga que, já que você está hospedado no albergue do Coq d'Oré, este agora é o seu território. E para os membros que controlam seu próprio território, geralmente não fornecemos diárias. O que ele insinuou foi que a máfia de Savoia provavelmente não daria a Lumian mais dinheiro além dos 1000 verdor iniciais. Ele teria que encontrar uma maneira de gerar renda em seu território. Lumian ficou momentaneamente atônita antes de responder com uma risadinha. Tudo bem. Enquanto conversavam, pararam em frente ao albergue do Coq d'Oré. Lumian olhou para o velho prédio por creme e foi tomado por um pensamento bizarro e ridículo. Este é o meu território. Os moradores deste lugar miserável são todos indigentes. Como podem pagar taxas de proteção? Esquece. Já é uma bênção que eles não me causem problemas como o Charlie. Não consigo arrancar dinheiro deles.
Após já ter consumido 2 bebidas, ele dispensou o bar no subsolo e se retirou para o quarto 207. Ninguém tinha vindo. Após examinar o Grimório de Aurore por um tempo, Lumian reconheceu um passo familiar, seguido por uma batida na porta. Ele abriu a porta, sem se surpreender ao encontrar Charlie parado ali. O rosto de Charlie estava corado por causa da bebida. Ele sorriu e exclamou: Acredita nisso? Sou prestes a conseguir um novo emprego. Fui à Rue des Blouses Blanches hoje à noite e paguei bebidas para os garçons. Eles me apresentaram a um gerente de hotel que disse que precisavam de alguns atendentes em tempo integral. Se esse gerente descobrir que você se envolveu com uma hóspede do seu hotel anterior e que foi recentemente implicado em um caso de assassinato, ele ainda vai te considerar? Retrucou Lumian. O sorriso de Charlie congelou. Ele massageou o rosto e respondeu: Ele ainda pode me dar uma chance. Maciel, não é por isso que estou aqui. Eu queria perguntar o que você pretende fazer com a senhorita Tans? O que você quer dizer? Perguntou Lumian, com um sorriso irônico. Charlie forçou um sorriso e perguntou: Você vai impedi-la de sair da rua Anarquia? Se você a obrigar a continuar trabalhando nas ruas, quanto ela deve te pagar cada vez? E com que frequência? Lumian deu uma risadinha. Ela é livre para fazer o que quiser. Não é da minha conta. Tenho muitas maneiras de ganhar dinheiro. Eu sabia. Louvado seja o Sol e Saint Vieve! Exclamou Charlie. Desde o momento em que o vi no bar, percebi que você era um cavalheiro inteligente e competente. Confiar no julgamento do instrumento idiota. Bricou Lumian. Charlie deu um sorriso sem graça. Esse é um fator. Ele acenou com a mão. Vou compartilhar essa notícia com Asta. Edans. Depois de dar alguns passos, Charlie parou e se virou, perguntando com uma cautela incomum: A turma do veneno vai voltar? O barão Brignais intermediou um acordo com eles. O albergue do Coco Doré agora é território da máfia Savoy, respondeu Lumian com indiferença. E eu sou o responsável por aqui. Charlie estava radiante. Abriu os braços e exclamou: Louvado seja o sol, louvada seja Saint Vieve e louvado seja você, Ciel. Dito isso, ele correu para a escadaria. Comparando-me ao sol ardente eterno e à Santa Vieve. Você está tentando me matar mais rápido? Lumian bufou e balançou a cabeça. Em seguida, retirou-se para seu quarto e retomou o estudo do Grimório de Aurore. Do lado de fora do quarto 408, Charlie bateu na porta de madeira. Titans, com a bochecha vermelha, inchada, abriu a porta e declarou secamente: Não estou me sentindo bem hoje. Procure outra pessoa. Charlie não conseguiu conter a empolgação com a notícia. Adivinha só, o motel não está mais sob o controle da máfia Poisonspur. Agora pertence à máfia Savoy. Titans lembrou-se subitamente dos acontecimentos daquela noite e hesitou antes de perguntar: Tem certeza? Com certeza, respondeu Charlie, com seu entusiasmo característico de volta. Você não vai acreditar. Descobri com o líder da gangue Savoy, Ciel, que mora no 207. Ele já se tornou um líder da gangue Savoy. O albergue do Coqdore agora é território dele. Ele mesmo me disse que os bastardos da gangue da espora venenosa deram fora e não vão voltar. Ele também disse que a gangue Savoy e a gangue da espora venenosa chegaram a um acordo. Ciel, o homem que derrubou Wilson. Os olhos de Ethan se arregalaram, como se ela estivesse despertando de seu estado de marionete. A turba do Poisonspur foi realmente expulsa? É verdade. Charlie assentiu enfaticamente. Ethan ficou atônita por um momento, depois cerrou os dentes e cuspiu. Aqueles filhos da puta, escolha podre, finalmente se foram. Charlie continuou. Perguntei ao Ciel. Ele disse que você pode fazer o que quiser. Não é problema dele. Ele é incrivelmente engenhoso. Tanto que pode mudar minha opinião sobre brincalhões como ele. Acredita. Ele bola planos lucrativos a cada minuto. Etans ficou estupefato. Pelo que ela sabia, nenhum dos gangsters era boa pessoa. Eram todos canalhas desprezíveis que mereciam o inferno. Charlie continuou falando, mas Etans o ignorou. As palavras faça o que quiser ecoavam em sua mente. Depois que Charlie saiu, ela voltou para o quarto e rapidamente trocou de roupa, vestindo uma blusa feminina e calças de cor clara. Em seguida, ela levantou o colchão e retirou uma pilha de 200 notas de verdor. Ela enfiou todas as notas no bolso, hesitou por um momento antes de retirar mais da metade e escondê-las de volta no lugar original. Com as 40 moedas de ouro restantes, ela fechou a porta e desceu as escadas. Em pouco tempo, ela saiu do albergue do Coq Doré e foi para a rua Anarchie. Um solitário lampião a gás iluminava a rua à distância.
Banhados pelo luar carmesim, inúmeros embriagados cambaleavam pela rua, gritando, cantando ou, esporadicamente, entrando em confronto uns com os outros. Ethan desviou-se dos bêbados e seguiu nervosamente as sombras pela rua em direção à saída da Rua Anarquia. Ao longo de sua jornada, as lembranças de sua fuga e de ter sido detida pela gangue pôs uns por nas ruas a assombravam. A lembrança da surra fez estremecer involuntariamente. Tans diminuiu o passo, como se a gangue do Veneno estivesse à espreita na esquina. Finalmente, ela chegou à saída da Rua Anarquia e viu a ampla avenida principal além dela. Tans contemplou a cena antes inalcançável, sentindo como se estivesse em um sonho. Inconscientemente, ela acelerou o passo, caminhando mais depressa pela noite escura sob o luar carmesim. Em pouco tempo, ela chegou ao ponto de ônibus mais próximo. Ela ainda se lembrava de ter desembarcado do vagão público ali, em seu primeiro dia em Trier. Agora, ela finalmente havia retornado. Como não havia bonde circulando tarde da noite, Ethan não se importou. Ela olhou para a rua à frente, a caixa de correio envolta em escuridão e a placa indicando a rota dos bondes. Seus olhos se encheram de lágrimas. De repente, Ethan se virou bruscamente e saiu correndo. Ela precisava voltar para o albergue do Coq Doré, arrumar suas coisas e partir ao amanhecer. Ethan correu mais rápido, sentindo o vento bater em seu rosto, frio e úmido. Sua visão ficou turva e ela pareceu ver um fantasma de si mesma no passado. Os antigos Etans, que chegaram a triar cheios de sonhos e entusiasmo, estavam de pé sob o poste de luz, acenando suavemente. Apresse-se e alcance o ritmo. Albergue du Coq Doré, quarto 207. Etans enxugou os cantos dos olhos dela e bateu na porta. Lumian abriu a porta de madeira de repente e lançou-lhe um olhar rápido. O que posso fazer para você? Com a voz rouca, Etans perguntou: Por que você está me ajudando? Lumian zombou. Porque eu deveria te ajudar? O que você possui que seja digno da minha ajuda? Você não é bonita e não tem muito dinheiro. As palavras de gratidão de Etans foram imediatamente interrompidas. Ela nem sequer se lembrava de como tinha saído do segundo andar. Enquanto arrumava suas coisas, toda a experiência parecia surreal. Ao vê-la desaparecer escada abaixo, Lumian deu uma risadinha. Não estou te ajudando. Simplesmente não suporto as cruéis provocações do destino. Todos somos vítimas do ridículo do destino, mas quero desafiá-lo e resistir a ele, mesmo que não seja capaz o suficiente até que a morte ponha um fim a tudo. Naquele instante, Lumian sentiu sua poção provocadora sendo digerida um pouco mais. Embora estivesse longe de assimilá-la completamente e precisasse de tempo para processá-la, isso indicava que ele havia se adaptado à poção provocadora e sua condição havia se estabilizado. Ele poderia então considerar extrair o poder selado dentro de si e obter a dádiva do monge esmoleiro. A julgar pelo nome, isso deve compensar sua falta de técnicas místicas. 149,5 feitiços ritualísticos. Lumião não estava ansioso para realizar o ritual naquele momento. Primeiro, ele havia estado atolado de trabalho o dia todo e estava longe de sua melhor forma. Precisava descansar ou pelo menos esperar até se recuperar às 6 da manhã. Segundo, o ritual envolvia duas entidades ocultas e uma corrupção que havia aprisionado uma vila em um loop temporal. Se algo desse errado, não seria apenas a albergue do Kukdore que estaria em perigo, toda a rua e Anarchie poderia ser destruída. Quem sabia quantas vidas seriam perdidas? Assim, Lumian planejou descer ao subterrâneo após o amanhecer em busca de uma caverna isolada em uma pedreira para servir como local do ritual. Quanto aos materiais, ele já os havia trazido de Cordu. As noites na rua Anarquia raramente eram tranquilas, mas Lumian conseguia dormir bem, praticamente sem sonhos. Ele acordava cedo com o som dos sinos da catedral. Levantando-se lentamente, lavou-se e dirigiu-se a um café na rue des Blouses Blanches. Seu café da manhã consistiu em torta de ameixa, savarin e um café com leite com bastante leite. As iguarias sempre elevavam o espírito, e o albergue do Coctoré já não estava sob o controle da gangue do veneno. Lumian gradualmente se adaptou ao seu estado ideal. Com renovado ânimo, ele retornou ao quarto 207, com a intenção de reunir os materiais necessários e a lâmpada de carbureto para sua incursão no subterrâneo de Trier. Assim que Lumian terminou de se arrumar e estava prestes a sair, ouviu uma batida suave na porta. Confuso, ele abriu a porta e encontrou Anthony Rie do lado de fora, vestido com um uniforme verde militar e botas de couro sem alços. O corretor de informações, na casa dos 40, acariciou seus curtos cabelos loiros e disse a Lumian: Consegui uma coisa. O padre é o Madame Police e seus subordinados.
Lumian deu um passo para o lado, permitindo que Anthony Reid entrasse na sala. Anthony examinou os arredores, o reflexo de Lumian captado em seus olhos castanho escuros. Simultaneamente, Lumian sentiu um mal-estar muito familiar. Reprimindo seus pensamentos, ele perguntou: o que são eles? Anthony Reid acenou levemente com a cabeça antes de responder. Alguém avistou um homem que se suspeita ser Louis Lum na Avenue du Marché, aquele que você acredita ser o mordomo da Madame Poalis. Na Avenida do Marché? A excitação de Lumian aumentou. Louis Lund, Madame Poalis e eu somos muito próximos. Tem certeza? Perguntou ele, com urgência. Anthony Reid balançou a cabeça negativamente. Não tenho certeza. Estou aqui apenas para avisar que não me esqueci da sua tarefa. Quando tiver certeza de que é realmente Louis Lund, cobrarei o restante de você. Meu dinheiro está louco para se separar de mim. Lumian não fez nenhum esforço para esconder sua ansiedade. Após se despedir de Anthony Reid, sua determinação em obter a dádiva do monge esmoleiro apenas se intensificou. Um vento gélido sussurrava pelos túneis, deixando tênues vestígios de umidade nas paredes de pedra acima. Ao percorrer as ruas e vielas subterrâneas, Lumian descobriu uma passagem que levava ainda mais fundo. Utilizando a habilidade inata de um caçador para memorizar ambientes, ele desceu até finalmente alcançar uma cavidade na pedreira, aproximadamente do tamanho de 2 ou 3 albergues do Coq-d'Ores. Pequenos cogumelos brancos cresciam nas fendas das rochas. Charlie havia mencionado que muitas pessoas na rua Anarchy e arredores vasculhavam essas pedreiras subterrâneas em busca de cogumelos para complementar sua renda e suas refeições. Os cogumelos de Trier se tornaram sinônimo desses fungos, mas os exemplares aqui eram claramente naturais. Lumian deu 2 voltas em torno da caverna, inspecionando-a minuciosamente. Satisfeito por não haver problemas, ele encontrou uma pedra de meio metro de altura e colocou a vela de almíscar com infusão de sangue sobre ela. A outra vela foi posicionada mais perto dele. Após arrumar a área, Lumian acendeu as 2 velas branco-acinzentadas na ordem de cima para baixo, o divino antes do mortal, canalizando sua espiritualidade. Em seguida, ele sacou o punhal ritual de prata e o consagrou rapidamente, erguendo uma barreira de espiritualidade. Diferentemente da última vez em que orara pelo poder da dançarina, a espiritualidade de Lumian permaneceu abundante após concluir essas tarefas. Ele entrou sem esforço em um estado quase etéreo, permitindo-lhe realizar rituais sem o auxílio de incenso. Ele expirou lentamente, pegou o perfume âmbar acinzentado que estava no altar e o pingou na vela que representava a divindade. Enquanto o aroma crepitava, uma fragrância doce e elegante preencheu o ar, acalmando seus nervos. Após o perfume âmbar acinzentado, veio o pó de tulipa. Enquanto um aroma estranho permeava a barreira espiritual, Lumian deu 2 passos para trás, fitou a chama bruxuleante da vela e bradou no antigo Hermes. O poder da inevitabilidade. Uma rajada de vento uivante varreu a câmara, fazendo a chama alaranjada da vela que representava a divindade tremer. Ela pendia por um fio, ameaçando se apagar a qualquer momento. Na penumbra, Lumian sentiu uma dor intensa no lado esquerdo do peito, acompanhada por uma onda de tontura. Mais uma vez, ele ouviu o som enigmático que parecia vir de uma distância infinita, mas que, ao mesmo tempo, estava próximo. No entanto, não era alto o suficiente para lhe causar agonia. Lumian continuou entoando os encantamentos subsequentes em antigo Hermes. Você é o passado, o presente e o futuro. Você é a causa, o efeito e o processo. Dentro da barreira espiritual, um vento invisível tornou-se completamente negro, enquanto uma tênue névoa cinzenta preenchia o espaço. Rochas e garrafas deformadas e retorcidas, aparentando ser objetos maleáveis. Silenciosamente, a chama da vela que representava a divindade cresceu até o tamanho de um punho, brilhando em um branco prateado com um toque de preto. Grânulos surgiram na pele de Lumian e nas rochas, contorcendo-se e esticando-se, prontos para explodir a qualquer momento. O som aterrador encheu seus ouvidos, abafando tudo mais. Sua cabeça girou, ameaçando fazê-lo vomitar. Seus pensamentos oscilavam entre a desordem e o caos enquanto ele mal terminava de recitar o encantamento. Enquanto Lumian pronunciava as palavras finais, a chama prateada escura da vela se contraiu em um feixe de luz que atingiu seu peito esquerdo. Um líquido fantasmagórico preto prateado escorreu, envolvendo o corpo de Lumian como se possuísse vida e vontade próprias. Lumian já se preparara para o ataque. Em sua frustração incontrolável, sentiu uma dor aguda percorrer todo o corpo. Enquanto os gritos penetrantes pareciam cerrar seu crânio, uma sensação de queimação o invadiu. Ele desabou, encolhendo-se e suportando a agonia com os dentes cerrados.
Tudo o que ele podia fazer era lutar para manter o barco da racionalidade em meio às ondas tempestuosas da dor. Ao longo de toda a provação, ele foi tentado diversas vezes a ceder aos pensamentos malévolos que o corroiam o coração. Ansiava por se fundir à dor, por escapar da tortura. Contudo, a fragrância elegante e doce que persistia em suas narinas fazia com que sua crueldade e frustração oscilassem repetidamente. Por fim, Lumian sentiu como se seu corpo e mente tivessem deixado de existir, restando apenas uma sensação de espiritualidade racional. À medida que a dor e os delírios começaram a diminuir, ele percebeu que havia suportado. Lumian permaneceu imóvel no chão frio, sem querer se mexer por um longo período. Após o que pareceu uma eternidade, ele reuniu forças suficientes para encerrar rapidamente o ritual e limpar o altar, evitando quaisquer possíveis contratempos. Após resolver essas questões, Lumian sentou-se na pedra que servira de altar e examinou as mudanças dentro de si. Logo em seguida, ele murmurou: Minha tolerância a ambientes extremos aumentou um pouco. E acho que não vou mais precisar comprar roupas de inverno e verão? Além disso, Lumian descobriu uma outra intuição recém-adquirida. Uma intuição para a sorte. Ele conseguia pressentir, de forma geral, a sorte recente dos outros, boa sorte, má sorte, potencial para desastres, oportunidades românticas e assim por diante, mas não conseguia discernir os detalhes precisos. Em outras palavras, Lumian conseguia detectar que alguém estava passando por um período de azar, mas não tinha como saber o quão azarada essa pessoa seria ou quanto tempo duraria seu infortúnio. Verdadeiramente digno de um monge com o poder da inevitabilidade, Lumian não pôde deixar de suspirar, sentindo que poderia substituir completamente Ostatru como adivinho para os outros. Embora ignorante em adivinhação, não seria ele capaz de inventar as palavras correspondentes ao vislumbrar os traços gerais da sorte de alguém. Além disso, Lumian adquiriu uma vasta gama de conhecimentos sobre sacrifícios e 5 feitiços ritualísticos em sua mente. O primeiro compensou suas muitas deficiências no campo do misticismo, enquanto o segundo ampliou seu repertório de técnicas místicas. Os 5 feitiços ritualísticos eram feitiço de criação animal, feitiço de profecia, feitiço de aprimoramento da sorte, feitiço de substituição e feitiço de exorcismo. Por meio de magia ritualística, o feitiço de criação animal utilizava pele de ovelha, couro de vaca e outras peles de animais para transformar o alvo no altar na criatura correspondente. Isso também poderia ser aplicado ao próprio Lumian. Contanto que ele dominasse o encantamento para quebrar a maldição ou esperasse o ritual terminar, ele poderia retornar à forma humana. Enquanto transformado em animal, ele seria incapaz de falar ou usar a maioria de seus poderes Beyonder. O feitiço da profecia era completamente diferente do que Lumian havia imaginado. O processo envolvia coletar ingredientes como o saco de veneno de uma cobra e uma pedra de um ninho de águia. Usando magia ritualística, era possível criar uma poção em comum. Em seguida, era preciso encontrar um cadáver com menos de 7 dias de morte e que ainda não tivesse sido cremado ou purificado. Derramar a poção na boca do cadáver o reviveria momentaneamente, permitindo ao conjurador fazer 3 perguntas sobre o futuro. O feitiço de aprimoramento da sorte empregava magia ritualística para criar um objeto ligado à má sorte de alguém. Ao enviar o objeto para longe e fazer com que outros o abrissem, consumissem, pisassem nele ou usassem, o conjurador podia transferir sua má sorte para eles, aumentando assim a própria sorte. O feitiço de substituição era ainda mais complexo e Lumian suspeitava que fosse um reflexo inferior das habilidades de um apropriador do destino. Por exemplo, se ele quisesse escapar de Susana Matisse, precisaria encontrar um vagabundo e fazê-lo viver como Ciel por um tempo. Durante esse período, o vagabundo teria que ficar no quarto 207, usar todo o dinheiro de Lumian e ganhar a confiança de Charlie e outros conhecidos para estabelecer conexões místicas suficientes antes de realizar o ritual para completar a substituição. Após a conclusão do ritual, Susana Matisse buscaria vingança contra o vagabundo em vez de contra Lumian. É claro que Lumian não tinha certeza se conseguiria enganar Susana Matisse, que estava prestes a se tornar uma semideusa, com um feitiço de substituição de sequência 8. Ele até duvidava que a magia ritualística fosse bem-sucedida. 150 vozes. Quando Lumian adquiriu o conhecimento místico, depositou grandes esperanças no feitiço de exorcismo. Parecia ser a solução perfeita para lidar com Susana Matisse, desde que ela não tivesse sido completamente eliminada pelos Beyonders oficiais. Mas foi somente ao compreender verdadeiramente o feitiço de exorcismo que Lumian chegou à triste conclusão de que sua euforia havia sido prematura. O feitiço ritualístico era capaz de banir espectros e até mesmo espíritos malignos, impedindo-os de atormentar uma alma. Mas havia 2 ressalvas.
Primeiro, ele precisava saber o nome verdadeiro do espectro e possuir um objeto pessoal que ela tivesse prezado em vida. Segundo, ele precisava de tempo suficiente para realizar o ritual. Essa segunda condição significava que o feitiço de exorcismo era inviável no calor da batalha. Era mais adequado para situações como a de Charlie, atormentado por sonhos constantes com Susana Matisse, assolado por espectros ou espíritos malignos, mas não à beira da morte. Lumian, no entanto, não havia sido fisicamente ferido por Susana Matisse, apenas alvo de seus ataques. O feitiço de exorcismo precisava de uma vítima e, sem uma, ele não podia bani-la. Quando Susana Matisse fez sua próxima jogada, Lumian sabia que ela não seria nada gentil. Ela drenaria sua energia através de sonhos eróticos, conduzindo lenta mas seguramente à sua ruína. Dado seu histórico de veneno e paranoia, ela tinha certeza de que atacaria diretamente, liberando seu arsenal sobrenatural para matar ao contato. Nesse cenário, Lumian não teria chance de usar o feitiço de exorcismo a menos que alguém lhe ganhasse alguns minutos. Devo recorrer aos Beyonders oficiais em busca de ajuda? Mas isso me exporia às autoridades, causando uma série de problemas mais tarde. Ou talvez Charlie pudesse bancar o mártir, consolando Susana Matisse com palavras sinceras de amor, ganhando tempo em carne e osso. Quanto mais tempo ele resistisse, maiores seriam as chances de Lumian completar o feitiço de exorcismo. E, um pensamento bizarro, típico da literatura underground, ponderou Lumian baixinho. Embora o mantra atual da República de Intis fosse liberdade, estava longe de ser a verdadeira liberdade. Por um lado, queriam sufocar a nostalgia dos seguidores de Roselle e os impulsos revolucionários dos carbonários. A oposição ameaçava a autoridade do partido governante. Por outro lado, enfrentavam a tradicionalista Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas e a Igreja do Sol Ardente Eterno. A censura às publicações na República de Intis era severa. Eles chegavam até a infiltrar espiões ou a preparar autores como agentes duplos para vigiar criadores de conteúdo influentes, garantindo que não manchassem a imagem do partido governante ou produzissem conteúdo considerado muito explícito ou blasfemo para o público em geral. Mas a cada proibição surgiam violações. Trier deu origem a uma próspera cena literária underground que ultrapassou as suas fronteiras. Certa vez, movida pela curiosidade, Aurore comprou alguns desses livros. Ela proibiu o irmão de lê-los e os escondeu no canto mais escuro da estante. Mas a proibição gerou transgressão. Lumian deu uma espiada em um deles e ficou chocado. O livro era uma crítica à indulgência e corrupção do clero, repleta de conteúdo erótico. Seu título era Monges Perseguindo Cães. O plano de Lumian de usar Charlie como isca para Susana Matisse tinha um certo charme subversivo na literatura. Por outro lado, não tenho nenhum item pessoal de Susana Matisse para usar como conduto. Posso tentar encontrar algo nos próximos dias. Independentemente de ser útil ou não, é melhor estar preparado do que ser pego de surpresa. Lumian se livrou de seus devaneios, considerando o potencial dos outros 4 feitiços ritualísticos e sua relevância para ele. Para Lumian, o feitiço de criação animal parecia místico, malévolo, misterioso e absolutamente horripilante. Se usado corretamente, poderia fazer maravilhas. Imagine transformar prisioneiros em ovelhas, vacas, cavalos e simplesmente ir embora com eles. Ou infiltrar-se em lugares onde nenhum humano conseguiria na forma de uma criatura. Mas, no calor da batalha, esse feitiço ritualístico se mostrou praticamente inútil. Segundo a sabedoria mística concedida a Lumian, a invocação para o feitiço de criação animal poderia ser feita à existência oculta conhecida como inevitabilidade, uma série de nomes sonoríficos desconhecidos para ele ou mesmo para ele próprio. Naturalmente, o pré-requisito era uma espiritualidade elevada e a patente correspondente. Além disso, a taxa de sucesso do ritual e a duração do feitiço eram significativamente menores do que os métodos anteriores. O requisito mínimo para o feitiço de criação animal era um contratante de sequência 7. Quanto maior o nível, maiores as chances de o feitiço funcionar e mais potente o efeito. Com a corrupção selada dentro de si, Lumian não se preocupava com sua posição. No entanto, ele não tinha certeza se suas reservas espirituais suportariam o consumo do feitiço de criação animal. Se suportassem, quantas vezes ele conseguiria suportá-lo? Isso levou Lumian a especular que esses 5 feitiços ritualísticos poderiam ser simplificados em níveis mais altos e usados em combate real. Por exemplo, ele poderia simplesmente envolver um inimigo em pele de carneiro, entoar um encantamento predeterminado e transformá-lo em ovelha. Isso não parece plausível para um contratante equivalente a uma sequência 7. Um habitante do círculo de sequência 4 é muito elevado para um feitiço tão rudimentar.
Será que um apropriador do destino de sequência 5 poderia acomodar tal simplificação? Ou seria uma sequência 6, cujo nome me escapa? Lumian ponderou inconscientemente. Quanto ao feitiço de aprimoramento da sorte, ele sentia que, no momento, só poderia ajudar os outros, não a si mesmo. Seu destino estava profundamente entrelaçado com a corrupção selada dentro dele e com a grande existência por trás do selo. A menos que orasse diretamente ao poder da inevitabilidade, alterar sua sorte era impossível. Somente quando ascendesse ao posto de apropriador do destino poderia escolher um destino livre das amarras daqueles seres sublimes. O feitiço de substituição era simplesmente complexo demais e atrapalharia seriamente a rotina e as outras tarefas de Lumian. Ele não consideraria a menos que estivesse sem outras opções. Em comparação, o feitiço da profecia parecia muito fácil e bastante prático para um ritual mágico. Lumian já havia decidido reunir as informações necessárias e encontrar um cadáver adequado. Ao investigar o futuro de Charlie, ele poderia estimar quando Susana Matisse atacaria novamente e localizar Madame Poalis e os outros, desvendando o destino de Louis Lun. Baba de cachorro, vísceras de lince, língua de hiena, tutano de osso de veado, carne de monstro marinho ou aquático, óleo de lagarto, pedra de ninho de águia, glândula de veneno de cobra e ervas mortais. Esses ingredientes não são tão difíceis de encontrar. A única parte dolorosa é a carne de monstro marinho ou aquático, mas o ritual não especifica uma classificação. Tecnicamente, o monstro aquático mais fraco ainda conta como monstro aquático, apenas afeta o efeito, certo? Lumian refletiu por um momento, percebendo que seus níveis de energia haviam se recuperado consideravelmente. Ele se preparou para deixar a caverna subterrânea da pedreira e voltar para o albergue do Coq Doré. Assim que se levantou, uma ruga repentina surgiu em sua testa. Um som fraco chegou aos seus ouvidos. A voz ecoou dentro de seus ouvidos. Lumian lutou para acalmar os nervos, esforçando-se para discernir o som. A cada instante que passava, a voz se tornava mais clara, mais potente, mais imponente. Lumian-lhe. Lumian-lhe. Sabe meu nome? Instintivamente, Lumian vasculhou a área com sua lâmpada de carbureto, mas não encontrou nenhuma figura, nada fora do comum. Lumian-lhe. Lumian-lhe. A voz reverberou como se emanasse do âmago do seu ser, abafada pela carne, órgãos e ossos, criando ecos sobrepostos. Dentro do meu corpo, o pensamento atingiu Lumian no instante em que ele se deu conta disso. Em um sussurro abafado, ele perguntou: Quem é você? A voz profunda, majestosa e espectral cessou seu cântico e declarou solenemente: Eu sou o anjo do Senhor, Termiboros. Senhor, qual Senhor? Os olhos de Lumian se estreitaram, os cantos de sua boca se curvando em um sorriso irônico. Ele suspeitava que a entidade que se comunicava era a corrupção aprisionada dentro dele. Após receber a bênção do monge da esmola e se aproximar da entidade da inevitabilidade, esta conseguiu transmitir uma voz livre de corrupção por meio de seus poderes entrelaçados. A voz espectral que coava nos ouvidos de Lumian entoou reverentemente: O Senhor é o governante dos grandes antigos, a essência acima das sequências, o poderoso círculo da inevitabilidade. A mera contemplação dessas palavras provocou um arrepio inexplicável na espinha de Lumian. Era como se um olhar tivesse atravessado o cosmos, as nuvens, a superfície de Trier, as camadas da Terra e se fixado nele. De repente, Lumian se viu olhando por cima do ombro, como se entidades invisíveis o estivessem examinando da escuridão que o envolvia. A sensação lhe causou arrepios, semeando inquietação em sua mente, ameaçando desestabilizá-lo. Do nada, uma tênue névoa cinzenta se materializou e envolveu os arredores, acalmando significativamente a mente agitada de Lumian. Ele zombou do autoproclamado anjo, Termiboros. Então, você é quem está selado dentro de mim? Será que é um anjo de verdade com características de Beyonder ou apenas um servo de nível anjo que possui apenas uma dádiva? Essa insolência pareceu consumir ainda mais a poção de Lumian. Sem se deixar intimidar pela provocação de Lumian, Termiboros prosseguiu solenemente: Sigam minhas instruções, quebrem meu selo e eu os ajudarei a ressuscitar Aurora e Lee. Você deve estar bem ciente de que o poder do meu senhor abrange o passado, o presente e o futuro. Ele pode tecer um ciclo de destino. No devido tempo, restaurarei o fragmento da alma de Aurora Lee ao seu estado anterior ao ritual de descida. Tudo o que você precisa fazer é preparar um corpo com a essência da vida para ela. Lumian ficou em silêncio. Após um instante, perguntou em voz baixa: Ritual de descida. É aquele ritual para forjar um corpo para sua descida?